Durante séculos, a humanidade foi instruída sobre um evento fundamental. O universo originou-se com um Big Bang, uma explosão de tal magnitude que marcou o início do tempo, do espaço e de toda a existência que podemos conhecer e perceber. No entanto, o que aconteceria se essa narrativa tão enraizada em nossa compreensão fundamental se revelasse incompleta ou mesmo errônea em sua premissa mais básica? E se o Big Bang não representasse, em sua essência mais pura, o começo absoluto do nosso universo, mas sim as consequências complexas e enigmáticas de um evento cósmico muito mais estranho e de natureza insuspeitada? Alguns cientistas contemporâneos, com uma audácia conceitual notável, propõem agora que não estamos apenas contidos asterisco no asterisco universo, mas que, de maneira literal, estamos confinados dentro do imenso ventre de uma besta cósmica, um buraco negro de uma magnitude tão imensa que consumiu uma realidade de dimensões superiores e, ao fazê-lo, cuspiu a realidade tridimensional que nós habitamos. Se essa audaciosa e radical hipótese se confirmasse como verdadeira, que implicações transcendentais e ineludíveis teria para nossa própria existência, para a natureza intrínseca da realidade tal como a compreendemos? E se, em um sentido literal, estamos vivendo dentro de um buraco negro, isso significaria que tudo o que conhecemos, percebemos e acreditamos até agora é, em sua essência mais profunda, uma elaborada ilusão cósmica. Os buracos negros se destacam como alguns dos fenômenos mais estranhos e desconcertantes que existem em todo o universo conhecido. Essas regiões invisíveis do espaço-tempo, das quais nem mesmo a luz é capaz de escapar uma vez que cruza seu limite, não são apenas fascinantes pela extrema intensidade de sua força gravitacional. Sua natureza vai muito além, desafiando até mesmo as premissas mais arraigadas do que acreditamos saber sobre a realidade mesma e sobre as leis fundamentais que regem a física. A história que narra como os buracos negros transitaram de meras ideias absurdas, mais próprias da ficção científica especulativa, para se tornarem peças-chave e empiricamente confirmadas da ciência moderna, está repleta de reviravoltas conceituais tão intrincadas e interessantes quanto os próprios fenômenos que descrevem. Não é apenas sua imensa e avassaladora atração gravitacional sobre estrelas e planetas que lhes confere uma importância tão significativa. É, sobretudo, sua poderosa e inegável atração sobre a imaginação humana, bem como sua capacidade inerente de reconfigurar, de maneira radical, nossa compreensão do cosmos em sua totalidade. A concepção inicial dos buracos negros remonta, surpreendentemente, ao século XVIII, quando John Michell, um clérigo e cientista britânico da época, especulou pela primeira vez sobre a possível existência de estrelas escuras. Ele propôs, com uma lucidez incomum para seu tempo, que algumas estrelas poderiam ser tão incrivelmente densas e massivas que sua força gravitacional seria potente o suficiente para aprisionar até mesmo a luz, impedindo sua fuga. Claro, Michell não o chamou de buracos negros. Além disso, ele não dispunha dos meios tecnológicos e conceituais necessários para provar empiricamente sua audaciosa teoria. No entanto, seu trabalho pioneiro estabeleceu as bases conceituais fundamentais para futuros cientistas, abrindo uma porta para a exploração de possibilidades até então impensáveis. Naquele momento, as ideias apresentadas por Michell eram consideradas mais como meros experimentos mentais ou curiosidades puramente teóricas. Levariam quase 200 anos para que esses conceitos, tão avançados para sua época, ressurgissem para serem abordados como parte da ciência séria e empiricamente verificável. Avancemos rapidamente para o início do século XX, um período caracterizado por profundas revoluções científicas e paradigmáticas. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein transformou completamente tudo o que acreditávamos saber sobre a natureza da gravidade. Em vez de conceber a gravidade como uma simples força de atração que operava entre dois objetos massivos, Einstein a descreveu como a manifestação da curvatura do espaço-tempo, uma deformação inerente causada pela presença de massa e energia. Os objetos de grande massa, como estrelas ou planetas, criam essas curvaturas ou depressões no tecido do espaço-tempo, e os objetos de menor massa, como os planetas que orbitam estrelas, simplesmente seguem essas curvas no espaço-tempo, o que percebemos como gravidade. Essa mudança radical na compreensão abriu amplamente a porta para a possibilidade teórica da existência dos buracos negros. O próprio Einstein, curiosamente, não era inicialmente um defensor dessa ideia. Era difícil para ele acreditar que a natureza permitisse a existência de estruturas tão extremamente densas e contra-intuitivas. No entanto, as matemáticas intrínsecas de sua própria teoria não se curvam às preferências ou intuições humanas. Quando Karl Schwarzschild, em 1916, conseguiu resolver as equações de Einstein para um caso de simetria esférica, descobriu algo surpreendente e profundamente perturbador. Sob certas condições extremas, uma estrela poderia colapsar sob a influência de sua própria gravidade até atingir um ponto de densidade infinita, o que hoje conhecemos como uma singularidade gravitacional, o coração de um buraco negro. A descoberta de Schwarzschild foi de uma importância monumental na física, mas, tragicamente, seu impacto foi ofuscado pelo caos devastador da Primeira Guerra Mundial. Schwarzschild trabalhou incansavelmente nessas equações enquanto servia no exército alemão na frente de batalha,
muitas vezes em condições perigosas e precárias. Apesar das adversidades, suas descobertas forneceram aos cientistas uma nova e poderosa lente através da qual pensar sobre o universo e seus extremos mais misteriosos e complexos. O trabalho de Schwarzschild não apenas descreveu a existência teórica dos buracos negros, mas também delimitou suas fronteiras, conhecidas agora universalmente como horizontes de eventos. Este horizonte é, por definição, o ponto de não retorno. Qualquer entidade que o cruze, incluindo a luz, não pode escapar da imensa e avassaladora atração gravitacional. Mesmo com as revolucionárias descobertas de Schwarzschild, os buracos negros persistiram sendo, por várias décadas, uma mera curiosidade matemática ou uma excentricidade teórica para a maioria dos cientistas. Muitos pesquisadores duvidavam seriamente que tais objetos pudessem existir no universo real. O próprio Einstein continuou a se opor a essa ideia, classificando-os como grandes mal-entendidos de seu próprio trabalho. Foi somente décadas mais tarde, quando os astrónomos começaram a encontrar provas observacionais concretas de objetos e fenômenos estranhos no cosmos que desafiavam as explicações convencionais, que os buracos negros começaram a ser percebidos como entidades reais e fisicamente possíveis. A descoberta de signos X. Na década de 1960 marcou um antes e um depois para a comunidade científica. Aqui, observou-se um sistema binário onde uma estrela visível parecia orbitar em torno de um nada invisível, mas massivo. Esse nada foi finalmente identificado, com base em observações e cálculos precisos, como um buraco negro, sendo o primeiro de seu tipo a ser amplamente aceito pela comunidade científica como uma entidade real. O que confere aos buracos negros um fascínio ainda maior é como eles desafiam diretamente nossa compreensão intuitiva do espaço e do tempo. Na proximidade de um buraco negro, o tempo desacelera drasticamente. Esse fenômeno não é meramente uma previsão teórica, mas foi observado e medido em regiões com gravidade extrema, como perto de estrelas de nêutrons. Os relógios, se pudessem ser colocados lá, marcariam a passagem do tempo mais lentamente. Se alguém hipoteticamente pudesse parar com segurança perto de um buraco negro e observar a Terra, o tempo em nosso planeta pareceria passar a uma velocidade vertiginosa em comparação. Essa profunda deformação do tempo e do espaço não é apenas uma curiosidade acadêmica, é um elemento fundamental que leva alguns cientistas a considerar que os buracos negros, em sua natureza extrema, poderiam conter as respostas para alguns dos mistérios mais profundos e fundamentais do universo. No entanto, os buracos negros não são apenas objeto de mistério para os cientistas. A arte e a literatura também foram cativadas por seu enigmático conceito. Poetas e escritores têm evocado tais buracos cósmicos ou vazios na realidade desde muito antes de os cientistas puderem oferecer provas concretas de sua existência. No poema Eureka de Edgar Allan Poe, por exemplo, o cosmos colapsa sobre si mesmo em um ponto final. Embora sua visão não se alinhe com a precisão científica moderna, ela ressoa com a ideia contemporânea de uma singularidade, inspirada pelo trabalho de Einstein. Pintores surrealistas como Salvador Dalí incorporaram em suas obras conceitos do infinito e do desconhecido, que lembram a natureza enigmática dos buracos negros. No século XX, os buracos negros se transformaram em símbolos culturais de medo e fascinação na cultura popular. O termo buraco negro em si não foi cunhado até 1967 pelo físico John Archibald Wheeler. Antes disso, eram conhecidos como estrelas congeladas ou estrelas escuras, denominações mais descritivas, mas menos evocativas. O novo nome persistiu, em parte, porque conseguia capturar perfeitamente a sensação de mistério e abismo que cercava esses objetos cósmicos. Filmes de ficção como Buraco Negro da Disney e, mais tarde, filmes de ficção científica mais sérios e complexos como Interstellar, elevaram esses enigmas cósmicos a pontos centrais e cruciais da trama narrativa, fundindo com sucesso a ciência especulativa com a imaginação narrativa. No entanto, mesmo quando os buracos negros se tornaram termos conhecidos e populares, a ciência subjacente que os descreve continuou sendo profundamente complexa e, em muitos sentidos, elusiva para o público em geral. Contrariamente ao que se poderia esperar de um aspirador cósmico que consome tudo, os buracos negros não buscam ativamente devorar tudo o que se interpõe em seu caminho com uma avidez desmedida. São, na verdade, entidades dinâmicas que respiram através de complexos processos de acreção. Um anel gasoso e turbulento, repleto de detritos cósmicos, conhecido como disco de acreção, forma-se à medida que a matéria gira em espiral em direção a um buraco negro. Quando esses discos, devido ao atrito e à compressão gravitacional, aquecem o suficiente, atingem temperaturas de milhões de graus e emitem intensos raios X que os astrónomos na Terra podem detectar com seus telescópios espaciais. Os jatos relativísticos, que são fluxos de energia e partículas que escapam dos polos dos buracos negros a velocidades próximas à da luz, representam outra característica proeminente e extremamente energética desses objetos. O desenvolvimento das galáxias e a distribuição da matéria no universo são notavelmente afetados por esses jatos, que podem se estender por milhares de anos-luz, esculpindo vastas regiões de seu ambiente cósmico.
A conexão intrínseca e fundamental entre os buracos negros e a estrutura em grande escala do cosmos é uma das principais razões pelas quais os cientistas lhes dedicam tanto esforço e seriedade em seu estudo. Os buracos negros supermassivos, como o colossal Sagitário A*, localizado no centro de nossa própria galáxia, a Via Láctea, desempenham um papel fundamental e crucial na configuração e evolução de seus ambientes galácticos. Esses gigantes cósmicos podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais que o nosso Sol, mas, surpreendentemente, ocupam um espaço físico relativamente pequeno, não maior que o do nosso próprio sistema solar. Sua imensa atração gravitacional é a força que mantém unidas galáxias inteiras, com seus bilhões de estrelas. Sem sua presença, não está claro se as galáxias, e por extensão, a vida como a conhecemos, poderiam existir ou ter-se formado da mesma maneira. Curiosamente, nem todas as culturas humanas conceberam os buracos negros ou conceitos semelhantes como meros símbolos de destruição. Na cosmologia hindu, por exemplo, existe a ideia de ciclos intermináveis de criação e destruição cósmica. Algumas interpretações desses mitos se alinham surpreendentemente bem com as teorias científicas modernas, vendo o universo como um processo cíclico de renascimento e desintegração. A dança de Shiva, que representa a criação e a destruição, apresenta paralelismos conceituais com a forma como os buracos negros consomem e redistribuem a matéria, facilitando novos começos. Os mitos indígenas de diversas culturas também aludem a devoradores de luz ou vazios cósmicos, o que sugere que a humanidade tem lidado, desde tempos imemoriais, com a ideia de entidades que estão fundamentalmente além da compreensão humana ordinária. Os buracos negros são, é claro, fascinantes por razões que vão muito além de suas conotações culturais ou mitológicas. Além disso, desafiam e testam os limites do que podemos aprender e compreender através da ciência. No núcleo mais profundo de um buraco negro, no ponto onde a densidade se torna ilimitada e infinita, encontra-se um dos maiores mistérios do universo, a singularidade. Nossa compreensão atual dos princípios fundamentais da física nos falha completamente neste ponto. Ali, os conceitos de espaço-tempo, tal como os entendemos, carecem de sentido e se desintegram. Se ao menos pudéssemos decifrar a natureza das singularidades, afirmam alguns físicos, poderíamos aprender como o próprio cosmos surgiu, como nosso universo nasceu. O Big Bang, de fato, pode ter sido uma singularidade em si mesmo, marcando o início do universo como conhecemos, um ponto de densidade infinita. De um ponto de vista extremo, as interconexões entre os buracos negros e outros eventos cósmicos são muito mais intrigantes e reveladoras. As luzes mais brilhantes do cosmos, conhecidas como quasares, são alimentadas por buracos negros supermassivos que residem no centro das galáxias. Sua descoberta, na década de 1960, lançou uma luz crucial sobre como essas complexas estruturas operam. Os buracos negros alimentam os quasares, que produzem uma quantidade de energia inimaginável, maior até que a de galáxias inteiras. Os buracos negros podem continuar a cativar os cientistas e o público em geral devido, em parte, ao seu caráter inerentemente paradoxal. São, simultaneamente, criadores de energia e estrutura, e destruidores de matéria e espaço. As ferramentas modernas de observação nos permitiram estudar os buracos negros com um nível de detalhe sem precedentes. O Event Horizon Telescope, EHT, uma rede global de observatórios de rádio, capturou a primeira imagem direta de um buraco negro em 2019. Esta imagem, a de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, não foi apenas um triunfo científico monumental, mas também um marco cultural e visual. Pela primeira vez na história da humanidade, pudemos ver a sombra de um buraco negro, uma silhueta escura, rodeada pelo anel brilhante de seu disco de acreção. Isso confirmou de maneira espetacular muitas previsões feitas pela teoria da relatividade geral de Einstein, demonstrando que sua teoria se aplica aos ambientes mais extremos do universo. Mas esta imagem também levantou novas questões fundamentais. O que há além dessa sombra? Poderiam essas regiões ultradensas conter pistas sobre as dimensões ocultas ou extras do universo? A ideia de que nosso próprio universo poderia estar contido dentro de um buraco negro, que soa tão absurda, não está tão distante das especulações científicas atuais. Alguns cientistas propõem que os buracos negros, no espaço de dimensões superiores, poderiam atuar como sementes para criar universos dentro deles, em um processo de aninhamento cósmico. Essa teoria, em particular, se relaciona com o princípio holográfico, que sugere que tudo o que experimentamos em 3 dimensões espaciais poderia ser, na realidade, uma projeção de informação codificada em uma superfície bidimensional distante, como um gigantesco holograma cósmico. Deste ponto de vista, os buracos negros não são apenas raridades cósmicas ou meros sumidores gravitacionais. São, de fato, portais conceituais para compreender a natureza fundamental da própria realidade. Essa conexão profunda entre os buracos negros e a estrutura do universo se aprofundou ainda mais com o estudo das ondas gravitacionais. Essas ondulações ou distorções no tecido do espaço-tempo,
detectadas pela primeira vez de forma direta em 2015 pelo Observatório LIGO, geralmente são causadas por colisões entre objetos massivos e compactos, como buracos negros se fundindo. Observar essas ondas permite aos cientistas ouvir o universo de uma maneira completamente nova e sem precedentes. Cada detecção fornece mais evidências da estranha e interconectada natureza dos buracos negros e do cosmos em sua totalidade. Embora ainda não tenhamos todas as respostas, os buracos negros são muito mais do que simples regiões do espaço onde a gravidade reina. São a chave para compreender tudo, desde o nascimento das galáxias até o possível fim último do universo. Quer contenham os segredos de realidades alternativas ou simplesmente nos mostrem os limites de nossa compreensão atual, eles continuam sendo alguns dos objetos mais misteriosos e cativantes do cosmos. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein transformou para sempre a forma como concebemos o espaço-tempo e a gravidade. Antes dessa revolução conceitual, pensava-se que a gravidade era uma simples força de atração que operava entre dois objetos com massa, como, por exemplo, a Terra e a Lua. A ideia de Einstein, no entanto, era radicalmente diferente. Ele propôs que a gravidade não é uma força de forma alguma, mas a manifestação da curvatura do espaço-tempo, uma deformação inerente causada pela presença de massa e energia. Os objetos de grande massa, como estrelas ou planetas, criam essas curvas ou depressões no tecido do espaço-tempo, e os objetos de menor massa, como os planetas que orbitam estrelas, simplesmente seguem essas curvas no espaço-tempo, o que percebemos como gravidade. Essa nova forma de entender a gravidade não era apenas teórica, explicava muitas coisas observadas sobre como o universo funciona, e uma de suas previsões mais fascinantes, embora controversa no início, foi a existência dos buracos negros. Os buracos negros não foram aceitos imediatamente como objetos reais e observáveis quando Einstein publicou suas equações em 1915, até ele mesmo duvidava que pudessem existir na realidade física. A ideia parecia estranha e incompreensível demais, lugares onde a gravidade é tão intensamente forte que nada, nem mesmo a luz, a entidade mais rápida conhecida, poderia escapar de sua atração. Mas as equações de Einstein, alheias às intuições humanas, não mentiam. Em 1916, Karl Schwarzschild resolveu essas equações pela primeira vez para um caso de simetria esférica. Sob condições extremas, sua solução matemática mostrou que se uma estrela fosse massiva o suficiente e colapsasse sob sua própria gravidade, poderia formar um ponto de densidade infinita, uma singularidade, o coração do buraco negro. Ao redor dessa singularidade, sua solução previa a existência de um limite invisível, mais tarde chamado de horizonte de eventos. Qualquer coisa que cruzasse esse limite estaria perdida para sempre, incapaz de retornar. O trabalho de Schwarzschild foi, sem dúvida, inovador e revolucionário, mas, como já mencionamos, foi tragicamente ofuscado pelo caos devastador da Primeira Guerra Mundial. Schwarzschild trabalhou em suas equações enquanto servia no exército alemão, muitas vezes em condições perigosas e precárias, e não viveu para ver o impacto total de suas descobertas. No entanto, sua descoberta estabeleceu as bases fundamentais para o que agora conhecemos como buracos negros. O horizonte de eventos é uma característica-chave e definidora dos buracos negros. Não é uma superfície física sólida como o chão que pisamos, mas um limite matemático conceitual. Se você se aproximar demais dele, a velocidade de escape, ou seja, a velocidade necessária para se libertar da atração gravitacional, se torna superior à velocidade da luz. Como, segundo a relatividade especial, nada pode viajar mais rápido que a luz, nada pode escapar uma vez que cruza esse limite. Dentro do horizonte de eventos, as regras da física como as conhecemos deixam de fazer sentido, se desintegram. O tempo e o espaço estão tão deformados e entrelaçados que se tornam quase insignificantes, perdendo seu significado convencional. No centro do buraco negro encontra-se a singularidade, onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam, teoricamente, infinitas. A singularidade está oculta do mundo exterior pelo horizonte de eventos, por isso não podemos observá-la diretamente. Alguns cientistas até questionam se as singularidades, como previstas pela relatividade geral clássica, realmente existem na realidade física, ou se são simplesmente um sinal de que nossa compreensão atual da física, especialmente a gravidade quântica, é incompleta ou requer uma nova teoria. Nem todos os buracos negros são iguais. Eles existem em diferentes tamanhos e tipos, cada um com suas particularidades. Os buracos negros estelares se formam quando estrelas massivas colapsam no final de seu ciclo de vida, após esgotar seu combustível nuclear. Esses buracos negros geralmente têm algumas vezes a massa do nosso Sol. Depois, há os buracos negros supermassivos, que são milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que o Sol. Esses gigantes residem no centro da maioria das galáxias, incluindo nossa própria Via Láctea, onde se encontra Sagitário A*, seu buraco negro supermassivo. Também existem os buracos negros intermediários, que são menores que os supermassivos, mas maiores que os estelares. Estes são mais difíceis de encontrar e acredita-se que se formem pela fusão de buracos negros menores. Por último,
Existem os buracos negros primordiais que, se existirem, teriam se formado no universo primitivo, logo após o Big Bang. Esses minúsculos buracos negros poderiam até ajudar a explicar a matéria escura, essa substância misteriosa e invisível que constitui a maior parte da massa do universo. As características intrínsecas de um buraco negro também podem afetar significativamente seu comportamento e sua interação com o ambiente. À medida que gira, um buraco negro de Kerr, que é um tipo de buraco negro rotativo, arrasta o espaço-tempo consigo, um fenômeno conhecido como arrasto de referenciais ou frame dragging. Experimentos como a sonda de gravidade B validaram com sucesso esse fenômeno, confirmando uma das previsões mais estranhas da relatividade. Uma variedade adicional, embora puramente teórica, é o buraco negro com carga elétrica, também conhecido como buraco negro de Reissner-Nordstrom. Embora teoricamente pudessem existir, os buracos negros carregados são muito improváveis no mundo real devido à neutralidade elétrica predominante da maioria dos objetos espaciais e à tendência de descarregar a carga. As emissões de energia são uma das características mais fascinantes e muitas vezes mal interpretadas dos buracos negros. Contrariamente à ideia popular, os buracos negros não são totalmente opacos ou negros no sentido absoluto, mesmo que nada possa escapar de seu horizonte de eventos uma vez cruzado. Um anel gasoso e poeirento, extremamente quente, conhecido como disco de acreção, é criado à medida que o material cósmico cai em espiral em direção a um buraco negro. Quando esses discos, pela imensa fricção e compressão, aquecem o suficiente, atingem temperaturas de milhões de graus e liberam intensos raios X que os astrónomos da Terra podem detectar com seus telescópios espaciais. Além disso, alguns buracos negros liberam jatos de energia extremamente potentes que lançam partículas para fora de seus polos a quase a velocidade da luz, os chamados jatos relativísticos. O desenvolvimento e a evolução das galáxias, bem como a distribuição da matéria no universo, são notavelmente afetados por esses jatos, que podem abranger milhares de anos-luz, esculpindo seu ambiente. A conexão intrínseca entre os buracos negros e a estrutura em grande escala do cosmos é uma das razões fundamentais pelas quais os cientistas os levam com tanta seriedade em seu estudo e pesquisa. Os buracos negros supermassivos, como o que se encontra no centro de nossa galáxia, Sagitário A*, desempenham um papel fundamental e definidor na configuração de seus ambientes galácticos. Esses gigantes cósmicos podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais que o nosso Sol, mas, surpreendentemente, ocupam um espaço físico não maior que o do nosso próprio sistema solar. Sua imensa atração gravitacional é o que mantém unidas galáxias inteiras, com seus bilhões de estrelas. Sem eles, não está claro se as galáxias e, por extensão, a vida como a conhecemos, poderiam sequer existir ou ter-se formado da mesma maneira. O tempo, para um observador próximo, parece parar quando se está perto de um buraco negro, em marcado contraste com a percepção do tempo na distância do espaço. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, não é apenas uma previsão teórica, foi observado e confirmado em regiões com gravidade extrema. Os relógios, em tais condições, marcam mais lentamente. Se alguém pudesse parar com segurança perto de um buraco negro e olhar para a Terra, o tempo em nosso planeta pareceria mover-se a uma velocidade vertiginosa em comparação. Essa profunda deformação do tempo e do espaço não é apenas uma curiosidade acadêmica, é parte da razão pela qual alguns cientistas pensam que os buracos negros, em sua natureza extrema, poderiam conter as respostas para alguns dos maiores mistérios fundamentais do universo, como a própria natureza da gravidade e do tempo. O estudo dos buracos negros também expandiu nossa compreensão de outros fenômenos cósmicos. Por exemplo, os quasares, alguns dos objetos mais brilhantes e energéticos do universo, são alimentados por buracos negros supermassivos que residem no centro de galáxias ativas. Esses buracos negros consomem enormes quantidades de gás e poeira, e a energia liberada no processo de acreção pode ofuscar o brilho de galáxias inteiras. Os quasares são um exemplo surpreendente de como os buracos negros, muitas vezes considerados meros destruidores, também podem ser fontes de imensa energia e motores de fenômenos cósmicos. Os buracos negros também desempenham um papel crucial na expansão do universo. As observações de ondas gravitacionais, que são ondulações ou distorções no próprio tecido do espaço-tempo causadas pela colisão de objetos massivos, forneceram evidências diretas e irrefutáveis de fusões de buracos negros. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015 pelo Observatório LIGO, e desde então se tornaram uma ferramenta inestimável para estudar os buracos negros. Cada detecção não apenas confirma as previsões de Einstein, mas também ajuda os cientistas a aprender mais sobre os eventos mais extremos e violentos do universo. A radiação de Hawking, um conceito teórico proposto pelo físico Stephen Hawking, adiciona outra camada de complexidade e mistério aos buracos negros. Segundo as leis da mecânica quântica, os buracos negros não são completamente negros, eles emitem radiação e perdem massa lentamente com o tempo, em um processo que envolve a formação de pares de partículas virtuais perto do horizonte de eventos. Uma partícula cai enquanto a outra escapa.
Com o tempo, essa perda de energia faz com que o buraco negro encolha e, eventualmente, se radiação de Hawking suficiente escapar, o buraco negro evaporaria por completo. Embora a radiação de Hawking ainda não tenha sido observada diretamente, ela tem profundas implicações para nossa compreensão dos buracos negros, da gravidade quântica e das leis da física. Alguns cientistas também especulam que os buracos negros poderiam estar conectados a outras partes do universo através de buracos de minhoca, túneis teóricos que, em princípio, poderiam unir diferentes pontos no espaço-tempo, ou até mesmo universos completamente separados. Essas ideias são puramente teóricas por enquanto, mas levantam possibilidades intrigantes sobre a natureza da realidade e a estrutura interconectada do cosmos. O princípio holográfico, outro conceito teórico radical, sugere que toda a informação que cai dentro de um buraco negro poderia estar codificada em seu horizonte de eventos, em sua superfície bidimensional. Essa ideia levou a novas formas de pensar sobre a informação, a entropia e o universo como um todo. Os buracos negros não são apenas objetos de curiosidade científica, são essenciais para compreender o universo, desde sua formação até seu papel fundamental na configuração e evolução das galáxias. Eles desafiam nossa compreensão da física e ampliam os limites do que sabemos sobre o espaço e o tempo. Seja através de sua imensa atração gravitacional, sua capacidade de curvar a luz ou suas misteriosas singularidades, os buracos negros continuam a cativar cientistas e o público. A teoria das cordas, um ambicioso quadro teórico em física, oferece uma ideia surpreendente, que nosso universo pode ter mais dimensões do que as 3 espaciais e uma temporal que conhecemos e experimentamos diretamente. Nesta teoria, poderia haver até 10 ou 11 dimensões no total. No entanto, essas dimensões extras estão ocultas ou compactadas, o que significa que são tão pequenas e enroladas em si mesmas que não as notamos em nossa vida diária. Não são como comprimento, a largura ou a altura, mas existem em uma escala fundamentalmente diferente, inacessível aos nossos sentidos. Essas dimensões ocultas são essenciais para a consistência matemática da teoria das cordas. Sem elas, as equações não fecham. Quando os cientistas falam de um universo dentro de um buraco negro, essas dimensões extras são uma parte crucial do quebra-cabeça. Na cosmologia de Branas, um modelo específico que surge da teoria das cordas, o universo que experimentamos não é mais do que uma pequena parte de uma estrutura muito maior e complexa. Segundo essa ideia, nosso universo é como uma brana, abreviação de membrana, uma entidade tridimensional, flutuando em um espaço de dimensões superiores, muitas vezes denominado bulk asterisco, o volume. Nós somos, portanto, como uma fina lâmina dentro desse espaço maior, e outras branas, ou seja, outros universos, poderiam existir ao nosso redor. Os buracos negros, nesta visão, poderiam servir como conexões entre branas ou mesmo como portais para outras dimensões. A gravidade, por exemplo, poderia ser muito mais fraca que as outras forças fundamentais, eletromagnetismo, forças nucleares, porque parte dela escapa de nossa brana para o bulk asterisco, diluindo-se. Essa ideia ajuda a explicar porque a gravidade parece tão fraca em comparação com outras forças em nosso universo. Os cientistas acreditam que os buracos negros também poderiam ser objetos de dimensões superiores. Se pudéssemos vê-los de um ponto de vista de dimensões superiores, é possível que não pareçam iguais ao espaço tridimensional a que estamos acostumados. Em nosso universo, os buracos negros aparecem como pontos de densidade infinita, singularidades, cercados por horizontes de eventos, mas em dimensões superiores poderiam ter formas muito mais complexas, como esferas estendidas ou outras geometrias, e suas propriedades intrínsecas poderiam mudar drasticamente. Algumas teorias sugerem que os buracos negros em dimensões superiores poderiam beliscar pedaços do próprio espaço-tempo, criando algo novo, um processo que poderia até levar ao nascimento de um novo universo, ramificando-se do original. A teoria M, uma versão mais avançada e unificadora da teoria das cordas, leva essas ideias ainda mais longe. Postula que para entender completamente tudo no universo e suas interações, precisamos trabalhar com 11 dimensões. Essa teoria busca unificar todas as forças conhecidas, incluindo a gravidade, o eletromagnetismo e as forças que mantêm os átomos unidos, em um único quadro coerente. Na teoria M, os buracos negros não são apenas pontos tridimensionais, mas poderiam ser objetos de dimensões superiores chamados branas negras que se estendem através de múltiplas dimensões. Essas branas negras poderiam afetar não apenas nosso universo, mas também outras dimensões ou universos ao mesmo tempo, em um vasto multiverso. Alguns pesquisadores pensam que o nascimento do nosso universo pode ter sido resultado do colapso de um buraco negro em uma dimensão superior, com o Big Bang que experimentamos como suas consequências, uma espécie de grande rebote em uma dimensão superior. Isso nos leva à hipótese do universo do buraco negro, que sugere que as condições extremas dentro de um buraco negro poderiam se assemelhar surpreendentemente às que ocorreram no Big Bang.
Imagine toda a matéria e a energia dentro de um buraco negro comprimidas até um ponto onde o espaço e o tempo, como os conhecemos, se desintegram ou se deformam até o limite. Alguns cientistas propõem que essa imensa compressão poderia desencadear a formação de um novo universo, com suas próprias regras físicas e sua própria estrutura única. O horizonte de eventos de um buraco negro poderia, nesta hipótese, atuar como um limite ou uma fronteira entre universos. Da mesma forma que não podemos ver além dos limites do nosso universo observável, nada pode escapar além do horizonte de eventos de um buraco negro. É um limite, em ambos os casos, que separa mundos diferentes. Algumas observações sutis sobre nosso próprio universo poderiam insinuar essa ideia. Quando os cientistas estudam o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, o tênue brilho remanescente do universo primitivo, eles veem padrões que são difíceis de explicar com os modelos padrão. Alguns cientistas acreditam que esses padrões anómalos poderiam ser ecos ou pegadas do colapso de um buraco negro se nosso universo se formou dentro de um. Se vivemos dentro de um buraco negro, essa hipótese poderia explicar por que não podemos encontrar uma borda física em nosso universo. Assim como o horizonte de eventos oculta o que há dentro de um buraco negro de nossa vista, nosso universo poderia ter uma borda semelhante que não podemos ver, uma fronteira inobservável. O princípio holográfico é outra parte crucial deste quebra-cabeça especulativo. Sugere que tudo o que experimentamos em 3 dimensões espaciais está realmente codificado e representado em uma superfície bidimensional distante, quase como um gigantesco holograma cósmico. Essa ideia surgiu pela primeira vez dos estudos da física de buracos negros. Os pesquisadores descobriram que a informação sobre o que cai em um buraco negro parece ser armazenada em sua superfície, no horizonte de eventos, não em seu interior volumoso. Se isso for verdade, então nossa realidade poderia ser uma espécie de projeção, com tudo que há dentro de um buraco negro representado em sua camada externa bidimensional. Deste ponto de vista radical, os buracos negros não são apenas simples aspiradores cósmicos que devoram matéria. São, na realidade, complexos dispositivos de armazenamento de informação que codificam detalhes fundamentais sobre seus universos parentais ou de origem. A estranha e profunda conexão entre os buracos negros e a estrutura geral do universo vai ainda mais longe. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros poderiam ajudar a explicar por que o universo está se expandindo a um ritmo cada vez mais rápido. A energia escura, essa força misteriosa e enigmática que causa essa aceleração, poderia vir de interações com algo que está fora do nosso universo. Se nosso universo está, de fato, contido dentro de um buraco negro, então o universo exterior poderia estar exercendo uma espécie de puxão ou influência sobre ele, provocando a expansão que observamos. Isso significaria que a expansão acelerada que presenciamos não é apenas uma propriedade intrínseca e isolada de nosso universo, mas o resultado de sua conexão e sua interação com uma estrutura cósmica maior, um universo superior. Essa hipótese do buraco negro se conecta intrinsecamente com as leis da termodinâmica, especialmente com a segunda lei, que estabelece que a entropia ou a desordem sempre tende a aumentar em um sistema isolado. Os buracos negros também têm entropia, e seu valor depende da área de superfície de seu horizonte de eventos. Essa descoberta surpreendeu os cientistas porque sugere um vínculo profundo entre os buracos negros e o próprio espaço-tempo, não apenas como meras deformações. Também se relaciona diretamente com o princípio holográfico, onde a área da superfície, não o volume, é o que contém toda a informação. Se nosso universo está contido dentro de um buraco negro, sua entropia total poderia ser armazenada em um limite bidimensional, o que proporcionaria uma nova e fascinante perspectiva sobre a estrutura fundamental da realidade. O conceito de tempo também se comporta de forma estranha na proximidade de um buraco negro. À medida que os objetos se aproximam do horizonte de eventos, o tempo desacelera drasticamente em relação a um observador externo. Este efeito, conhecido como dilatação do tempo, poderia fornecer uma pista fundamental sobre por que a expansão de nosso universo parece acelerar de nossa perspectiva. De dentro de um buraco negro, o tempo e o espaço poderiam ser distorcidos de maneiras que fazem a expansão parecer mais rápida. Essa ideia se relaciona diretamente com a hipótese do universo do buraco negro, onde o fluxo do tempo dentro de um buraco negro difere do fluxo do tempo fora dele, no universo pai. Essas ideias, tão audaciosas e complexas, não se aplicam apenas aos buracos negros que observamos em nosso próprio universo. Elas se estendem especulativamente aos buracos negros de outros universos, se é que existem. Na teoria M e na cosmologia de Branas, os buracos negros podem influenciar múltiplos universos ou dimensões simultaneamente. Eles poderiam atuar como âncoras gravitacionais ou nós de conexão que unem diferentes partes de um vasto multiverso. Alguns pesquisadores até acreditam que os buracos negros poderiam ser criadores de universos bebês, regiões menores do espaço-tempo que se ramificam de um universo maior, um processo de parto cósmico. Esse processo de ramificação significaria que os buracos negros são como sementes cósmicas que fazem crescer novos universos dentro deles. A gravidade quântica,
O ambicioso esforço para unificar a mecânica quântica com a relatividade geral em uma única teoria também se baseia nos buracos negros como casos de teste fundamentais e laboratórios naturais extremos. Algumas teorias da gravidade quântica sugerem que os buracos negros contêm sementes quânticas que poderiam, nas condições adequadas, se tornar novos universos. Essas sementes poderiam carregar as condições iniciais de um universo, fornecendo um quadro fundamental para como ele poderia se desenvolver e evoluir. As condições extremas na escala de Planck, perto de uma singularidade de buraco negro, a área de maior densidade e as menores escalas da física, poderiam se assemelhar às condições que existiam no início do nosso próprio universo, o que apoiaria a hipótese de que os buracos negros criam novas realidades. Até mesmo as pistas de observação que coletamos sugerem que algo estranho e inexplicável está acontecendo nas maiores escalas do universo. A energia escura, que constitui a maior parte da energia do universo e é a força dominante, poderia ser uma espécie de força de vazamento ou troca de energia com o universo aparente que está fora do buraco negro que nos contém. Essa troca atuaria como um empurrão cósmico constante, expandindo o nosso universo por dentro. A termodinâmica dos buracos negros, que estuda a temperatura e a entropia dos buracos negros, também fornece pistas intrigantes. A entropia dos buracos negros escala com a área de seu horizonte de eventos, não com seu volume, o que implica que a estrutura do espaço-tempo poderia estar intimamente ligada aos buracos negros em um nível fundamental. As ideias que ligam os buracos negros a outros universos podem soar complexas e abstratas, mas criam uma imagem fascinante e coesa de como o universo poderia funcionar em sua totalidade. Elas sugerem que os buracos negros não são apenas pontos de gravidade infinita ou sumidores sem fim, mas elementos-chave em uma estrutura cósmica muito maior e interconectada. Essa visão radical desafia a teoria tradicional do Big Bang como um evento único e isolado, propondo, em vez disso, que nosso universo poderia ser um de muitos, criado em um multiverso vasto e cheio de buracos negros, cada um possível gênese. As teorias do multiverso e os buracos negros como portais nos convidam a um universo onde as decisões que tomamos têm o poder, em um sentido quântico, de moldar a própria realidade. Em vez de simplesmente virar à direita, você vira à esquerda. Por outro lado, você decide não almoçar, e essa decisão abre um ramo diferente na realidade. Quando essas sutis variações se replicam através de um número infinito de resultados possíveis, o resultado é um enorme multiverso, uma coleção de realidades paralelas. Embora possa soar fantástico, o conceito de mundos paralelos se origina realmente na física quântica, que afirma que as partículas podem existir em mais de um estado ou localização simultaneamente antes de serem observadas. Alguns pesquisadores estão considerando seriamente a possibilidade de que os buracos negros guardem o segredo desses universos paralelos. Uma teoria sugere que cada universo é como uma bolha flutuando em uma espuma infinita de universos, e cada bolha se for. Mas quando um novo universo aparece, muitas vezes com suas próprias leis físicas e constantes fundamentais distintas. Esses universos estão completamente separados do nosso. Ou não. Os buracos negros, com sua gravidade extrema, poderiam atuar como pontes ou túneis entre essas bolhas, conectando-as através de sua intensa atração gravitacional. A ideia é que os buracos negros poderiam ligar universos, permitindo que a energia, a matéria ou até mesmo a informação viajem entre eles. Nesse sentido, os buracos negros se tornam portais cósmicos, conectando o que antes acreditávamos serem reinos completamente isolados. Em outra versão do multiverso, conhecida como a teoria de Branas, nosso universo não é mais do que uma brana tridimensional flutuando em um espaço de dimensões superiores, ao qual chamamos de asterisco bulk-asterisco. Imagino como um pedaço de papel à deriva em um espaço muito maior, com outros pedaços de papel, outras branas universos, por perto. Se existem buracos negros nessas branas, eles poderiam criar conexões ou buracos que as unem. Essas conexões seriam invisíveis para nós, confinados em nossa brana, mas poderiam permitir que a energia ou a gravidade vazassem de uma brana para outra, influenciando os universos vizinhos. Isso poderia explicar porque a gravidade parece tão fraca em nosso universo. Ela está vazando para outras branas através desses buracos negros, diluindo-se em dimensões superiores. Uma vez que algo cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, acredita-se que se perde para sempre, certo? Mas, e se essa não for toda a história? Alguns cientistas sugerem que a singularidade dentro de um buraco negro poderia estar conectada a um buraco branco em outro universo. Um buraco branco seria conceitualmente o oposto de um buraco negro. Ele expele matéria e energia em vez de atraí-la. Se essa conexão existe, significaria que o que cai em um buraco negro em nosso universo poderia emergir, talvez de uma forma diferente, em algum outro lugar, em outro universo. Essa conexão não seria visível de fora do nosso buraco negro, mas poderia significar que os buracos negros são mais do que simples becos sem saída cósmicos. Eles poderiam ser pontos de troca onde os universos interagem de maneiras que ainda não compreendemos completamente.
Os buracos de minhoca, muitas vezes imaginados como atalhos através do espaço e do tempo, também poderiam desempenhar um papel crucial aqui. Alguns pesquisadores acreditam que os buracos negros poderiam, teoricamente, estabilizar os buracos de minhoca, criando pontos que não apenas encurtam distâncias dentro do nosso universo, mas também conectam diferentes universos. Se esses buracos de minhoca existem, não seriam fáceis de atravessar. A energia necessária para mantê-los abertos e estáveis seria imensa, possivelmente extraída da rotação do próprio buraco negro, e eles poderiam não conectar dois pontos do nosso universo, mas sim ligar diferentes universos, formando uma vasta rede onde os buracos negros atuam como centros de trânsito entre realidades. Para estabilizar um buraco de minhoca de forma que seja transitável, os cientistas acreditam que seria necessário algo chamado matéria exótica, que se caracteriza por ter uma densidade de energia negativa. Essa matéria exótica, atualmente hipotética, não existe em nosso mundo cotidiano ou em condições normais, mas teoricamente poderia manter um buraco de minhoca aberto e estável. Pequenas quantidades de energia negativa poderiam ser possíveis, como demonstram os efeitos quânticos como o efeito Casimir, mas como isso funcionaria em maior escala ainda é um mistério. Alguns físicos, por outro lado, pensam que em escalas microscópicas, os buracos negros poderiam conter minúsculos buracos de minhoca quânticos que se conectam a outros universos. Em nível quântico, esses pequenos buracos de minhoca poderiam representar uma rede invisível que une não apenas galáxias, mas universos inteiros, em uma trama de conexões. Se os buracos negros realmente conectam universos, isso reformularia radicalmente nossa ideia da realidade. Em vez de um universo único e fechado em si mesmo, poderíamos ser parte de uma vasta rede onde cada universo está ligado a outros, com os buracos negros atuando como portais cósmicos. Isso significaria que nosso universo não está isolado, mas faz parte de uma intrincada rede, e os buracos negros desempenham um papel central neste sistema. Também desafia a ideia de limites. Se os buracos negros são, de fato, portais, pode não haver uma verdadeira borda física em nosso universo. Em vez disso, cada buraco negro poderia levar a um reino completamente novo, uma nova realidade. Os buracos negros, nesta visão, poderiam reciclar matéria e energia de um universo e enviá-la para outro, em um processo de fluxo constante. Isso os tornaria algo mais do que simples pontos finais da matéria. Seriam, na realidade, centros de reciclagem cósmica, decompondo a matéria em um universo e dando-lhe nova forma e existência em outro. Se os buracos negros permitem que a energia viaje entre universos, isso também poderia explicar alguns dos mistérios do nosso próprio universo, como a energia escura, a força que empurra tudo a uma velocidade crescente. Alguns cientistas sugerem que essa expansão poderia ser influenciada por forças ou entidades de outros universos que interagem com o nosso através de buracos negros, exercendo uma sutil pressão para fora. Essa ideia também se relaciona diretamente com o paradoxo da informação dos buracos negros. Na física tradicional, a informação nunca se perde verdadeiramente, mas quando algo cai em um buraco negro, parece que a informação sobre isso é apagada ou perdida. Esse enigma intriga os cientistas, que se perguntam se essa informação, de alguma forma, viaja para outro universo. Se os buracos negros são portais, a informação poderia ser conservada, apenas de uma forma diferente, existindo em um universo diferente. Isso significa que o que vemos como perdido poderia simplesmente estar cruzando um limiar que ainda não compreendemos ou não podemos perceber. As leis da mecânica quântica e da relatividade geral, muitas vezes em conflito, entram em jogo aqui. O emaranhamento quântico, um fenômeno em que as partículas permanecem conectadas não importa o quão separadas estejam no espaço, poderia sugerir uma conexão oculta e profunda entre os buracos negros de diferentes universos. Isso poderia significar que os buracos negros não são apenas objetos isolados, mas parte de uma vasta estrutura interconectada em nível fundamental. Quando dois buracos negros se fundem, eles liberam ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo que viajam por todo o universo. Alguns cientistas acreditam que essas ondas poderiam até carregar sinais de outros universos, deixando ecos fracos ou assinaturas que um dia poderíamos detectar com instrumentos suficientemente sensíveis. Se isso for verdade, cada fusão de buracos negros poderia revelar mais sobre a estrutura do multiverso e suas interconexões. Também há outras pistas intrigantes. Quando os cientistas estudam o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, a tênue radiação residual do universo primitivo, às vezes encontram padrões ou anomalias difíceis de explicar com os modelos padrão. Alguns acreditam que esses padrões poderiam ser vestígios de interações com outros universos, possivelmente através de buracos negros. E depois há as explosões de raios gama, intensos e breves flashes de energia que parecem vir de galáxias distantes. Esses flashes são tão potentes que levantam questões sobre suas origens. Alguns cientistas se perguntam se poderiam ser sinais de eventos de alta energia envolvendo buracos negros em outros universos, atuando como faróis cósmicos. Até mesmo a radiação de Hawking, a lenta liberação de energia dos buracos negros,
poderia conter pistas sobre outros reinos. Se os padrões de radiação de um buraco negro não corresponderem ao que esperamos segundo os modelos, isso poderia sugerir que algo incomum está acontecendo, como o vazamento de energia de outro universo. Observar essas diferenças poderia fornecer pistas sobre o que há além do nosso universo. Todas essas teorias levantam grandes questões. Se os buracos negros são, de fato, portais para outros universos, o que acontece com os objetos que cruzam o horizonte de eventos? Eles são destruídos ou remontados em outro universo de alguma forma. Se os buracos negros conectam universos, isso desafia a crença arraigada de que nada pode escapar deles. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros poderiam ser portas de mão única, permitindo que a matéria flua em uma única direção. Outros se perguntam se alguns buracos negros poderiam permitir que a energia viaje em ambas as direções, formando uma ponte que permita o fluxo de energia e talvez até mesmo informação. A ideia dos buracos negros como portais para outros universos não é apenas uma fantasia da ficção científica, é uma forma de ver o universo que desafia o que sabemos e nos convida a imaginar o que poderia haver além dos limites de nossa percepção. Se os buracos negros são verdadeiramente portais cósmicos, eles poderiam ter os segredos de um multiverso muito mais vasto e intrincado do que jamais sonhamos. Cada buraco negro poderia ser um portal, cada portal uma porta para uma realidade tão real quanto a nossa, mas para sempre oculta do outro lado das estrelas. As equações de campo de Einstein, embora possam soar abstratas para o leigo, são o núcleo matemático do que sabemos e compreendemos sobre os buracos negros. Elas não apenas nos fornecem números e valores, elas nos explicam, de maneira profunda, como o espaço e o tempo se torcem, se dobram e se esticam sob a influência de uma gravidade extrema. Essas equações são intrinsecamente complicadas, um conjunto de 10 equações diferenciais interconectadas que relacionam a massa, a energia e a curvatura do espaço-tempo. Quando Einstein as publicou em 1915, provavelmente não imaginou suas futuras e surpreendentes aplicações, mas hoje elas são a chave para compreender os buracos negros, a dinâmica do cosmos. A complexidade inerente a essas equações se torna ainda mais evidente à medida que os cientistas as aplicam aos fenômenos dos buracos negros. Sob certas condições extremas, as equações prevêem que o espaço-tempo pode colapsar em um ponto de densidade infinita, criando o que conhecemos como buraco negro. Carl Schwarzschild foi o primeiro a resolver essas equações para um buraco negro simples, ou seja, um não rotativo e perfeitamente esférico. Essa solução, conhecida como a solução de Schwarzschild, define o horizonte de eventos e prevê como a luz e a matéria se comportariam ao seu redor. No entanto, os buracos negros reais raramente são tão simples. Eles giram, interagem e colidem entre si, o que requer soluções matemáticas muito mais complexas e, muitas vezes, a ajuda da computação avançada. Para os buracos negros rotativos, a solução de Kerr adiciona outra camada de complexidade. Ela descreve como a rotação de um buraco negro distorce e arrasta o espaço-tempo consigo, criando uma espécie de redemoinho cósmico onde o próprio espaço se torce e se deforma. Esse efeito, conhecido como arrasto de referenciais, frame dragging, é tão poderoso que deforma tudo o que rodeia o buraco negro, incluindo a trajetória da luz. As equações que descrevem essa rotação são complexas demais para serem resolvidas à mão, por isso os cientistas usam supercomputadores para executar simulações que capturem essas dinâmicas em detalhe. Criar uma simulação de um buraco negro não é simplesmente inserir números em um computador de forma simples. Cada buraco negro é decomposto em pequenos elementos discretos, como uma grade sobreposta ao espaço-tempo deformado. Os cientistas calculam a atração gravitacional em cada ponto dessa grade com base nos pontos próximos, atualizando essas posições a cada fração de segundo que passa. Essa abordagem é chamada de relatividade numérica, onde os computadores lidam com os cálculos massivos necessários para acompanhar as equações de Einstein em tempo real e alta resolução. A diferença finita é uma técnica que decompõe as equações diferenciais em pequenos passos gerenciáveis através da grade. Cada passo calcula as mudanças no espaço-tempo, o que permite aos cientistas criar uma câmara rápida visual do comportamento de um buraco negro ao longo do tempo. Outra técnica chamada refinamento de malha adaptativa concentra o poder de cálculo em áreas críticas como o horizonte de eventos. Essa técnica aumenta a precisão da simulação sem sobrecarregar o sistema computacional, o que é essencial ao lidar com fenômenos tão complexos como os buracos negros. Quando se trata de fusões de buracos negros, as simulações devem levar em conta forças gravitacionais incrivelmente intensas. A colisão de dois buracos negros é um dos eventos mais violentos e energéticos do universo. À medida que se aproximam em espiral, emitem ondas gravitacionais, que se propagam pelo espaço-tempo como ondas em um lago. Essas simulações devem rastrear cada giro e volta dos buracos negros, mostrando como eles giram em espiral um ao redor do outro e finalmente se fundem em um único buraco negro mais massivo. Após a fusão, há uma fase de ring-down onde o espaço-tempo vibra e se assenta gradualmente,
emitindo frequências específicas conhecidas como modos quase normais que os cientistas podem detectar com instrumentos como LIGO e Virgo. Os padrões nas ondas gravitacionais detectadas coincidem surpreendentemente com as previsões das simulações, o que confirma que os modelos matemáticos estão no caminho certo. As observações do LIGO da fusão de buracos negros em 2015 deram vida à teoria, e cada nova detecção refina nossa compreensão do comportamento dos buracos negros nos extremos do cosmos. Até mesmo o recuo ou chute da fusão de buracos negros, onde o buraco negro resultante é impulsionado para longe de sua posição original. Devido à emissão assimétrica de ondas gravitacionais, foi simulado e observado, o que nos dá uma ideia de como esses objetos massivos interagem. Simular buracos negros requer um tremendo poder de cálculo. Supercomputadores como Blue Waters e Summit lidam com bilhões de cálculos por segundo para recriar a dinâmica dos buracos negros. Algumas simulações são executadas por semanas ou até meses, com cientistas usando processamento paralelo para dividir os cálculos entre centenas ou milhares de processadores. É um processo que leva tempo, energia e paciência, mas os resultados nos dão uma visão sem precedentes do funcionamento oculto desses gigantes cósmicos. Até mesmo a luz se comporta de maneira estranha e diferente perto dos buracos negros, e as simulações nos ajudam a compreender esses efeitos peculiares. O traçado geodésico, uma técnica que segue a trajetória da luz ao redor de um buraco negro, permite aos cientistas modelar como os fótons se curvam e se torcem no intenso campo gravitacional do buraco negro. O resultado é um anel de fótons, um círculo brilhante ao redor do buraco negro onde a luz dá múltiplas voltas antes de escapar ou ser arrastada irreversivelmente. Este anel de fótons é precisamente o que vemos na famosa imagem do telescópio Event Horizon do buraco negro M87. O anel não é o horizonte de eventos em si, mas a luz que se dobra e se magnifica ao redor da gravidade do buraco negro, um efeito que as simulações previram com antecedência e que o EHT confirmou de forma visual. O Event Horizon Telescope, EHT, usa uma técnica chamada interferometria para combinar dados de telescópios de rádio de todo o mundo. Ao fundir a luz de cada localização, o EHT cria uma rede global com uma resolução nítida o suficiente para obter imagens das sombras dos buracos negros, seus perfis escuros. Os dados obtidos são processados com algoritmos avançados para recriar imagens de buracos negros, o que nos permite ver as sombras projetadas pelo horizonte de eventos. Esses dados visuais se alinham de forma impressionante com as previsões das simulações, o que ajuda os cientistas a verificar seus modelos com observações reais. Mas as simulações não param apenas na imagem, elas também revelam outros conhecimentos, como a forma como os buracos negros formam discos de acreção. Esses anéis giratórios de gás e poeira aquecem à medida que giram em espiral mais perto do buraco negro, atingindo temperaturas de milhões de graus. As simulações mostram que esses discos são incrivelmente turbulentos, com partículas colidindo entre si em altas velocidades, gerando calor e luz. A energia dessas colisões produz raios X, que os astrónomos detectam com telescópios espaciais, o que nos dá uma janela direta para o ambiente extremo que rodeia os buracos negros. Além disso, as simulações demonstram que os buracos negros têm a capacidade de liberar jatos de partículas extremamente fortes que podem viajar quase à velocidade da luz de seus polos. A rotação do buraco negro torce e amplifica os campos magnéticos, o que libera partículas em enormes correntes colimadas na forma de jatos. Esses jatos, que nos buracos negros supermassivos podem se estender por milhares de anos-luz, moldam a formação de estrelas e talvez a evolução das galáxias como um todo. As matemáticas que sustentam essas simulações apresentam desafios únicos, particularmente perto da singularidade, onde a densidade se torna infinita e as equações colapsam. Os cálculos regulares se desfazem aqui, por isso os cientistas usam métodos como a excisão, onde removem a singularidade da grade para evitar valores indefinidos. Essa solução permite que as simulações se concentrem no horizonte de eventos e nas regiões circundantes, onde ocorrem a maioria dos efeitos observáveis. As transformações de coordenadas também ajudam a simplificar as matemáticas. Ao mudar a forma como as distâncias e as direções são medidas, os cientistas podem modelar buracos negros usando sistemas de coordenadas que tornam os cálculos mais gerenciáveis e estáveis. As coordenadas esféricas e polares são opções comuns e úteis, pois se alinham melhor com a forma de um buraco negro do que as grades cartesianas padrão. Cada um desses ajustes e técnicas permite que a simulação seja executada de maneira mais suave e precisa, aproximando-nos de uma imagem real e dinâmica do comportamento dos buracos negros. A dinâmica dentro de um buraco negro revela efeitos estranhos, como a deformação do horizonte de eventos. As simulações mostram que os horizontes de eventos dos buracos negros não são perfeitamente lisos. Eles podem formar protuberâncias ou torções devido a intensas interações gravitacionais, especialmente em fusões de buracos negros. Essas distorções afetam a luz e a matéria próximas, curvando-as de formas únicas e complexas. À medida que os buracos negros giram, eles criam efeitos de arrasto de referenciais, torcendo o espaço-tempo ao seu redor em uma espécie de redemoinho. Esse efeito,
previsto pela relatividade e confirmado através de simulações, é especialmente pronunciado em buracos negros que giram rapidamente. Essas zonas de arrasto de referenciais atraem material próximo, criando uma espécie de redemoinho cósmico ao redor do buraco negro, arrastando tudo com sua rotação. Além disso, esses modelos computacionais demonstraram que, de forma análoga ao tom musical de um instrumento, a fusão de buracos negros cria distintas pegadas na forma de ondas gravitacionais. Os cientistas podem conhecer a massa e a rotação de um buraco negro a partir dos dados das ondas gravitacionais, porque essas frequências, conhecidas como modos quasinormais, dependem diretamente da massa e da rotação do buraco negro final. É como ler a assinatura gravada nas ondas do espaço-tempo. As simulações demonstram que os buracos negros com alta rotação podem dobrar o espaço-tempo em padrões intrincados e complexos, o que influencia como as partículas vizinhas se movem. Essas revoluções gravitacionais arrastam material consigo, o que resulta em um tipo único de turbulência no disco de acreção. A matéria aquecida a milhões de graus por essa turbulência emite raios X que podemos detectar e investigar, validando ainda mais as previsões dos modelos. Cada um desses avanços, seja nas assinaturas de ondas gravitacionais, nos efeitos de arrasto de referenciais ou nos anéis de fótons, nos aproxima de compreender os buracos negros como algo mais do que simples sumidores cósmicos. São entidades complexas e dinâmicas que seguem padrões previstos pela matemática e confirmados pelas simulações, o que nos fornece modelos que ajudam a decodificar alguns dos ambientes mais extremos e enigmáticos do universo. Cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro significa adentrar um lugar onde as regras habituais da física, como as conhecemos, simplesmente não se aplicam, ou se distorcem ao extremo. Uma vez que se ultrapassa esse limite, a atração gravitacional se torna inescapável, uma força avassaladora. A que arrasta inexoravelmente para o centro, para a singularidade. Cada caminho, cada direção, cada movimento possível leva diretamente a este centro. Não é uma escolha, é um destino inevitável. Não importa quanto poder ou velocidade se possua, não há escape uma vez dentro. Dentro desta região, o próprio conceito de tempo começa a se torcer e a mudar de forma radical. Um observador que se mantivesse a uma distância segura veria como alguém desacelera à medida que se aproxima do horizonte de eventos. A imagem se desvanece à medida que a luz emitida se estica para comprimentos de onda que finalmente se tornam invisíveis e indetectáveis. Isso se deve a um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho gravitacional, onde as ondas de luz se esticam para comprimentos de onda mais longos e vermelhos devido à intensa gravidade. Da perspectiva do observador externo, a pessoa parece congelada, fixa na borda do horizonte, mas para quem cai, o tempo continua avançando normalmente, mesmo quando o espaço ao seu redor se deforma além de todo reconhecimento. Dentro desta estranha paisagem, existe um efeito conhecido como espaguetificação. Não é apenas um termo poético ou anedótico. A espaguetificação implica que, devido à intensa diferença na atração gravitacional entre a parte superior e inferior do corpo, ou de qualquer objeto, a pessoa se esticaria e afinaria como um pedaço de espaguete, até se romper. Em buracos negros menores, esse estiramento ocorre mesmo antes de se atingir o horizonte de eventos, sendo mortal instantaneamente. No entanto, em buracos negros supermassivos, com forças de maré menos extremas perto do limite devido à sua menor curvatura local, a pessoa poderia cruzar o horizonte de eventos relativamente intacta, sentindo a atração real apenas depois de adentrar mais profundamente. À medida que se aproxima da singularidade, a força da gravidade se intensifica dramaticamente, e os efeitos sobre o tempo e o espaço se tornam ainda mais extremos, inimagináveis. Algumas teorias especulativas sugerem que dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo poderiam trocar seus papéis fundamentais. Isso significaria que, à medida que se cai para dentro, avançar no tempo literalmente o aproxima da singularidade. Em outras palavras, a singularidade se torna o futuro inevitável, não um lugar físico. Não se pode mudar de rumo, dar marcha a ré ou mesmo deixar de se aproximar do centro, porque o próprio tempo o está levando inexoravelmente para ele. A singularidade, o centro do buraco negro, é o ponto onde as matemáticas e as leis da física, como as conhecemos, começam a desmoronar completamente. A densidade atinge o infinito e a física conhecida simplesmente não funciona aqui. Alguns cientistas pensam que os efeitos quânticos poderiam mudar esse resultado, impedindo a densidade infinita e formando, talvez, uma estrela de Planck em vez de um ponto infinitamente denso, mas ainda não sabemos com certeza. Na singularidade, o espaço-tempo como o entendemos poderia deixar de existir, ou se transformar. Tudo o que sabemos sobre o tecido fundamental da realidade se decompõe, o que sugere que é necessária uma nova teoria, possivelmente uma que consiga fundir a gravidade e a mecânica quântica em um único quadro coerente. Depois, há a ideia radical de que os buracos negros poderiam conter universos bebês, regiões separadas do espaço-tempo que se ramificam do universo pai, em um processo de parto cósmico. Neste modelo, a matéria atraída por um buraco negro poderia, de alguma forma, emergir como um novo universo, existindo em um espaço separado,
mas conectado conceitualmente através do buraco negro. Parece ficção científica, mas matematicamente é uma possibilidade contemplada. Tal universo existiria dentro do buraco negro, completamente inalcançável do exterior, mas com sua própria linha do tempo e suas próprias leis físicas distintas. Especulações como a teoria dos buracos de minhoca sugerem que os buracos negros poderiam servir como conexões, como pontes ou atalhos, para outros universos ou mesmo para diferentes partes de nosso próprio universo. As matemáticas sugerem que essas conexões poderiam funcionar, embora uma viagem segura e transitável através delas seria outra questão, cheia de desafios técnicos e físicos. Alguns cientistas propõem a existência de uma barreira de fogo, *firewall*, que poderia esperar por qualquer coisa que entre em um buraco negro, uma barreira de alta energia que destrói a matéria ao cruzar o horizonte de eventos, eliminando qualquer possibilidade de alcançar a singularidade intacta ou de levar informação a ela. Dentro de um buraco negro em rotação, as coisas poderiam ser ainda mais estranhas e complexas. Em vez de um único ponto de singularidade, a singularidade poderia formar um anel, alterando a estrutura geométrica do buraco negro. Essa singularidade em forma de anel cria um espaço onde a causa e o efeito normais se rompem ou se confundem. Os modelos teóricos prevêem que poderia existir um quase-horizonte, marcando um limite além do qual as regras habituais da física, como a causa que leva ao efeito de maneira previsível, não se aplicam mais. O futuro se torna imprevisível, deixando perguntas abertas sobre o destino de qualquer coisa presa em seu interior. O emaranhamento quântico poderia até conectar partículas próximas ao horizonte de eventos com partículas externas, insinuando vínculos que se estendem além dos limites físicos do buraco negro. Essa conexão, se existir e for real, significaria que, embora um objeto possa se perder no buraco negro, ele ainda poderia ter efeitos sutis em partículas muito distantes, criando uma espécie de ponte cósmica ou um vínculo fantasmagórico que a ciência mal está começando a explorar e compreender. Também surge o problema da retenção de dados ou o paradoxo da informação. Segundo a física clássica, qualquer coisa que caia em um buraco negro é arrastada inexoravelmente para a singularidade e depois se perde para sempre. No entanto, a informação não pode ser destruída segundo a mecânica quântica. O agora famoso paradoxo da informação dos buracos negros surgiu precisamente desse desacordo teórico fundamental. O princípio holográfico, por sua vez, é uma das ideias mais surpreendentes que surgiram dos estudos de buracos negros e que tenta resolver esse paradoxo. Sugere que toda a informação dentro de uma região tridimensional do espaço poderia estar codificada em sua superfície bidimensional, quase como um holograma. Esse conceito revolucionário surgiu de uma descoberta incomum na física de buracos negros. A quantidade de informação ou entropia que um buraco negro pode conter não depende de seu volume, como se poderia esperar intuitivamente, mas da área de superfície de seu horizonte de eventos. O físico Jacob Bekenstein foi o primeiro a notar essa estranha conexão na década de 1970, percebendo que a entropia de um buraco negro, uma medida da desordem ou da informação que ele contém, era diretamente proporcional à sua área de superfície. Isso foi inovador porque desafiava a intuição de que a informação deveria ser armazenada dentro de um volume, não em uma superfície. Com base nisso, Gerard T. Hooft propôs que toda a informação sobre os objetos que caem em um buraco negro poderia ser codificada em seu horizonte de eventos. Esses dois campos da física, a mecânica quântica e a relatividade geral, descrevem reinos fundamentalmente diferentes. A mecânica quântica rege o minúsculo mundo subatômico e suas probabilidades, enquanto a relatividade geral descreve o enorme mundo gravitacional em grande escala. No entanto, eles colidem irreconciliavelmente em ambientes extremos como os buracos negros, onde ambas as teorias deveriam se aplicar simultaneamente. O princípio holográfico poderia ser o elo crucial entre elas, sugerindo que o próprio espaço e o tempo poderiam ser entidades emergentes, em vez de fundamentais. Em outras palavras, o espaço e o tempo poderiam não ser tão básicos ou primordiais como parecem, mas poderiam surgir de informação codificada em uma superfície bidimensional mais fundamental. Um dos aspectos mais fascinantes do princípio holográfico é seu potencial para resolver o famoso paradoxo da informação dos buracos negros. Segundo a mecânica quântica, a informação nunca pode ser destruída ou perdida por completo. Cada partícula, cada pedaço de matéria, carrega informação intrínseca. Mas se algo cai em um buraco negro e é engolido pela singularidade, para onde vai sua informação? O princípio holográfico sugere que essa informação não desaparece. Em vez disso, poderia ser codificada e preservada no horizonte de eventos, de alguma forma, mesmo que pareça perdida ou inacessível dentro do buraco negro. Outra peça-chave deste quebra-cabeça é a correspondência ADS-CFT, Anti-de Teoria de Campos Conformes, um conceito desenvolvido pelo físico Juan Maldacena. A correspondência ADS-CFT mostra que uma teoria da gravidade em uma dimensão superior pode ser descrita matematicamente por uma teoria sem gravidade em um limite de dimensão inferior.
Essa ideia apoia fortemente o princípio holográfico ao fornecer um modelo matemático concreto de como um espaço tridimensional poderia ser completamente descrito por dados em uma superfície bidimensional. Susskind e outros pesquisadores usaram este modelo para argumentar que toda a informação dentro de um buraco negro poderia ser representada em seu limite, preservando-a mesmo que o buraco negro eventualmente evapore devido à radiação de Hawking. Se o princípio holográfico é válido para os buracos negros, sua aplicação poderia se estender a todo o universo. Isso poderia significar que nossa experiência tridimensional da realidade é apenas uma projeção de um limite fundamental que não podemos observar diretamente. Tudo o que consideramos físico poderia estar codificado em uma superfície distante, desafiando as ideias mais básicas e arraigadas sobre a natureza da existência. Especula-se até que a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo, poderia estar ligada a este limite holográfico. Alguns pesquisadores sugerem que as interações com este limite cósmico poderiam influenciar a energia do universo, explicando potencialmente porque tudo está se separando mais rápido com o tempo. É uma ideia que continua sendo muito teórica e especulativa, mas que adiciona uma dimensão intrigante à nossa compreensão da expansão cósmica. A evidência experimental que apoia o princípio holográfico continua sendo indireta, mas, apesar disso, é intrigante. As observações das sombras dos buracos negros, como a capturada pelo Event Horizon Telescope, fornecem pistas sobre como a informação pode ser armazenada perto do horizonte de eventos. Em última análise, essa ideia não apenas remodela a teoria dos buracos negros, mas nos obriga a repensar o universo em sua totalidade e nosso lugar nele, abrindo portas para questões fundamentais sobre a existência, a percepção e até mesmo a própria natureza da realidade. A mecânica quântica e a teoria do buraco negro não se dão muito bem, ou seja, não se conciliam facilmente em um quadro unificado. A relatividade geral, o quadro principal para compreender os buracos negros, funciona perfeitamente para objetos grandes e gravidade intensa. No entanto, quando olhamos para o mundo muito pequeno, o reino subatômico, a mecânica quântica é a teoria que assume controle. Esses dois mundos, o macroscópico da gravidade e o microscópico das partículas, têm regras fundamentalmente diferentes, e quando tentamos combiná-los em um buraco negro, surgem algumas contradições desconcertantes. Um dos problemas mais conhecidos é o paradoxo da informação dos buracos negros. O paradoxo começa com uma regra simples e inquebrantável na mecânica quântica: a informação não pode ser destruída. Cada partícula, cada pedaço de matéria, tem informação embutida nela. Mas em um buraco negro, qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos parece desaparecer, arrastada para a singularidade central. Na física clássica, essa informação deveria ter-se perdido para sempre, mas essa ideia não se encaixa de forma alguma com a mecânica quântica, onde perder informação quebra regras fundamentais. A descoberta de Stephen Hawking da radiação de Hawking na década de 1970 adicionou ainda mais complexidade a esse paradoxo. A radiação de Hawking ocorre devido a flutuações quânticas perto do horizonte de eventos, onde pares de partículas virtuais aparecem brevemente. Uma partícula cai enquanto a outra escapa. Com o tempo, essas partículas que escapam fazem com que o buraco negro perca massa e encolha, e eventualmente, se radiação de Hawking suficiente escapar, o buraco negro evaporaria por completo. Mas aqui está a chave do dilema. Se o buraco negro evapora, para onde vai a informação que ele engoliu? Desaparece com o buraco negro ou é conservada de alguma forma, em algum lugar? Várias ideias foram propostas para resolver este intrincado paradoxo da informação. Uma delas é o princípio holográfico, que sugere que toda a informação dentro de um buraco negro poderia ser realmente armazenada em sua superfície bidimensional, o horizonte de eventos. Se isso for verdade, significa que tudo o que entra em um buraco negro é codificado como informação em sua superfície, preservando-a mesmo que o buraco negro finalmente evapore. Desta forma, a informação não se perde, simplesmente é codificada de uma forma diferente. Leonard Susskind e Gerhard T. Hooft foram dois dos físicos que desenvolveram essa ideia, o que levou a uma forma completamente nova de pensar sobre os buracos negros. Outra teoria, chamada complementaridade de buracos negros, sugere que a informação poderia existir simultaneamente tanto dentro do buraco negro quanto no horizonte de eventos. Para um observador externo, a informação permanece na superfície, mas para um objeto que cai, essa informação continua presente dentro do buraco negro. Essa ideia cria uma espécie de dupla realidade sem violar as regras quânticas. O emaranhamento quântico poderia oferecer uma solução para o paradoxo. Quando duas partículas estão emaranhadas, suas propriedades estão interconectadas de tal forma que as medições em uma partícula influenciam instantaneamente a outra, independentemente da distância que as separa. Certos pesquisadores postularam que, mesmo após colidir com um buraco negro, certas partículas poderiam permanecer emaranhadas com as que estão além do buraco, mantendo assim seus dados conectados com o cosmos exterior. Desta forma, os dados permanecem acessíveis através de uma conexão invisível com o mundo exterior,
mesmo que as partículas caiam em um buraco negro. Quanto às teorias mais arriscadas e especulativas, existe a hipótese do muro de fogo, *firewall*. Neste cenário, postula-se que um muro de energia de alta energia se forma na borda do horizonte de eventos. Para evitar ter que prestar contas dos dados contidos dentro do buraco negro, qualquer coisa que o cruze seria aniquilada instantaneamente por essa barreira. Há muitos que acreditam na ideia do muro de fogo, mas ela vai contra certas leis físicas fundamentais e ainda não ganhou muita tração na comunidade científica. Ao explorar o que poderia acontecer com a informação em um buraco negro, os cientistas recorreram a teorias da gravidade quântica, como a gravidade quântica em loop. Essa teoria sugere que o espaço e o tempo são feitos de pequenos loops discretos, não de estruturas contínuas, criando um núcleo quântico dentro dos buracos negros em vez de uma singularidade de densidade infinita. Este núcleo poderia impedir que a matéria colapsasse completamente, o que proporciona uma forma de preservar a informação sem violar as regras quânticas. Outro modelo, a teoria do fuzzball da teoria das cordas, propõe que os buracos negros poderiam ser compostos de cordas emaranhadas em vez de uma singularidade, armazenando a informação dentro de sua estrutura difusa. No entanto, testar essas teorias é um desafio monumental. Os buracos negros são incrivelmente distantes e estão protegidos por seus horizontes de eventos, o que torna a observação de seu interior diretamente impossível. No entanto, os cientistas podem estudar as ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo causadas pelas fusões de buracos negros. Quando dois buracos negros colidem, as ondas que eles criam transportam informação sobre suas propriedades, e estudar essas ondas nos ajuda a compreender como os buracos negros interagem com o espaço-tempo em nível quântico. A própria radiação de Hawking, embora seja uma prova indireta e fraca, é outro desafio observacional. É um processo lento. A radiação que um buraco negro emite é incrivelmente fraca e, para buracos negros grandes, levaria mais do que a idade do universo para evaporar completamente. Detectar a radiação de Hawking está além de nossa tecnologia atual, mas os cientistas estão trabalhando em formas alternativas de explorar os efeitos que ela prevê. Nas menores escalas, o espaço-tempo pode ser espumoso, cheio de minúsculas flutuações que afetam como as partículas e as forças se comportam. Essa ideia da espuma de espaço-tempo sugere que o espaço dentro dos buracos negros não é liso e contínuo, mas está cheio de mudanças minúsculas e constantes. Tal estrutura implicaria que as partículas não podem atingir uma densidade infinita, o que poderia evitar a formação de uma verdadeira singularidade. Se os buracos negros têm essas estruturas flutuantes e espumosas em seu interior, isso poderia ajudar a explicar como a informação é armazenada e poderia até mesmo insinuar uma estrutura quântica do próprio espaço-tempo, um nível de realidade ainda mais fundamental. A gravidade quântica em loop também introduz a ideia de uma estrela de Planck, um núcleo denso dentro dos buracos negros onde a matéria atinge a compressão máxima sem colapsar em uma singularidade. Em vez de uma densidade infinita, a estrela de Planck representa um estado estável dentro dos limites quânticos. Se for verdade, este modelo significaria que a informação é conservada de forma compacta em vez de se perder em um ponto inalcançável. Algumas teorias vão ainda mais longe, sugerindo que as partículas que se aproximam da singularidade de um buraco negro experimentam um efeito de rebote, essencialmente ricocheteando antes de atingir uma densidade infinita. Este rebote evitaria o colapso total, conservando a informação e mantendo a atração gravitacional do buraco negro. O efeito de rebote é puramente teórico, mas insinua possibilidades que um dia poderiam mudar nossa forma de entender os confins mais profundos dos buracos negros. Em mecânica quântica, as partículas emaranhadas podem permanecer conectadas não importa o quão separadas estejam, o que levanta a ideia de que as partículas dentro de um buraco negro ainda poderiam estar conectadas a partículas externas. Essa conexão poderia permitir que a informação vazasse do interior do buraco negro de formas sutis, mantendo o vínculo com o universo exterior e evitando paradoxo. Cada uma dessas ideias, desde o emaranhamento até a gravidade quântica em loop, os firewalls e os fuzzballs, aborda uma pequena parte do paradoxo da informação dos buracos negros. Embora ainda não forneçam todas as respostas, elas demonstram como os cientistas estão repensando as leis da física para tentar compreender o que acontece com a matéria, a energia e a informação no poderoso e extremo campo gravitacional de um buraco negro. À medida que estudamos esses mistérios profundos, torna-se mais evidente que os buracos negros são mais do que simples sumidores gravitacionais. São, na realidade, janelas para a natureza fundamental da realidade, revelando possibilidades surpreendentes sobre como a informação, o tempo e o próprio espaço poderiam se comportar nos limites extremos do universo. A inflação cósmica, uma teoria fundamental da cosmologia moderna, sugere que nosso universo, que já foi menor que um átomo, se expandiu a uma velocidade inimaginável na menor fração de segundo após o Big Bang. Alan Guth propôs pela primeira vez essa ideia em 1980 como uma forma de explicar por que o universo parece tão liso e plano em grande escala. Essa rápida expansão ou inflação esticaria o próprio espaço,
suavizando quaisquer irregularidades iniciais e explicando por que o universo parece tão uniforme e homogéneo quando o olhamos em grande escala. A questão fundamental é, por que algo se expandiria tão rápido em primeiro lugar, e por que essa expansão acelerada parou, permitindo que o universo crescesse a um ritmo muito mais lento depois? A teoria da inflação cósmica ajuda a resolver o que os físicos chamam de problema do horizonte. Sem a inflação, as regiões distantes do universo observável não teriam tido tempo de trocar luz ou calor, então esperaríamos que parecessem muito diferentes em temperatura. Mas não parecem, parecem quase idênticas em temperatura, o que sugere que de alguma forma interagiram ou estiveram em contato no passado. A inflação explica isso propondo que essas regiões distantes já estiveram perto o suficiente para interagir causalmente antes que a rápida expansão as afastasse para distâncias imensas. A inflação não apenas explica porque o universo é liso e uniforme em grande escala, ela também oferece informações cruciais sobre por que as galáxias e outras estruturas cósmicas se formaram da maneira que o fizeram. Durante a inflação, minúsculas flutuações quânticas, pequenas mudanças aleatórias nas menores escalas da física, foram esticadas para escalas macroscópicas, tornando-se padrões muito maiores. Essas flutuações se tornaram as sementes primordiais dos aglomerados de galáxias e da estrutura cósmica em rede que vemos hoje. O fundo cósmico de microondas, CMB, contém vestígios fracos desses padrões originais de flutuações, o que apoia a ideia de que a inflação moldou fundamentalmente o universo primitivo. Alguns cientistas propõem uma ideia ainda mais audaciosa, que nosso próprio universo pode ter se originado de um buraco negro em um universo maior, um universo pai. Segundo essa ideia, o que nós percebemos como Big Bang poderia ter sido, na realidade, a formação de um horizonte de eventos da perspectiva de um universo exterior. Do nosso ponto de vista interior, isso pareceria um período inflacionário rápido, mas também poderia se assemelhar a como o horizonte de eventos de um buraco negro cresce quando atrai e consome matéria. Nesta visão do universo de buraco negro, o limite de nosso universo poderia se comportar de maneira semelhante a um horizonte de eventos, contendo toda a informação dentro dele. Assim como os buracos negros aprisionam informação em suas superfícies bidimensionais, o universo poderia funcionar de maneira análoga, armazenando todos os dados sobre seu conteúdo em um limite cósmico, uma espécie de tela gigante. Isso se alinha com o princípio holográfico, que sugere que tudo o que há dentro do universo poderia ser uma projeção de informação codificada em sua superfície. A possibilidade de que a inflação esteja em andamento em outras partes do universo também está sendo considerada por alguns físicos. Isso se encaixa no quadro da teoria da inflação eterna, que sustenta que a formação de novos universos bolha continua mesmo depois que a inflação termina em certos lugares, como nosso próprio universo. Essas bolhas se expandiriam durante uma fase inflacionária, mas cada uma existiria em seu próprio bolso espacial. Cada universo bolha, nesta ideia, poderia ter suas origens em um buraco negro em um universo pai, e o nosso é apenas um entre muitos. Os físicos estudaram o que acontece com a matéria e a energia à medida que se aproximam da singularidade de um buraco negro. A imensa energia das flutuações quânticas durante a inflação poderia refletir as condições extremas perto do horizonte de eventos de um buraco negro, onde o espaço-tempo se estica e se dobra de forma dramática. Essa semelhança levou alguns cientistas a se perguntarem se os buracos negros que existem dentro do nosso universo poderiam, por sua vez, produzir novos universos dentro deles, cada um começando com sua própria forma de inflação. A inflação também deixa pistas observáveis na forma de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos massivos. Essas ondas, detectadas por instrumentos como o LIGO, fornecem evidências indiretas da inflação ao revelar como o espaço respondeu a eventos extremos no universo primitivo. As ondas gravitacionais primordiais, criadas durante a fase inflacionária, poderiam nos ajudar a compreender como a inflação funciona e se ela se alinha com a hipótese do universo de buraco negro. Detectar essas ondas é um desafio técnico formidável, mas cada descoberta nos aproxima de compreender as forças fundamentais que moldaram nosso universo. Também existe uma teoria chamada o Grande Rebote, que sugere que a expansão de nosso universo poderia ser parte de um ciclo interminável de contração e expansão. Neste modelo, o universo se expande, depois se contrai sob sua própria gravidade, apenas para rebater em um novo evento semelhante ao Big Bang. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros poderiam desempenhar um papel crucial neste ciclo, e cada contração que precede o rebote possivelmente formaria uma singularidade que levaria a uma nova expansão. Se for verdade, os buracos negros poderiam ser integrais não apenas ao começo do nosso universo, mas a ciclos de criação que podem ter ocorrido muitas vezes antes, em um universo cíclico. Compreender a inflação também levanta questões profundas sobre a mecânica quântica. Durante a inflação, as flutuações quânticas afetaram tudo no universo, influenciando sua estrutura em grande escala. Essas flutuações poderiam fornecer informações valiosas sobre como os buracos negros se comportam em nível quântico. Em particular,
Elas sugerem que o próprio espaço-tempo poderia ter uma espuma quântica em escalas muito pequenas, com minúsculas flutuações que mudam e afetam constantemente as partículas. Essa espuma poderia até mesmo impedir que se formem singularidades de densidade infinita, limitando a densidade da matéria dentro dos buracos negros e possivelmente oferecendo pistas sobre o que desencadeou a inflação em primeiro lugar. Alguns teóricos propuseram que a inflação poderia ter sido desencadeada por um estado de vácuo quântico, uma condição onde os níveis de energia são tão baixos que as flutuações aleatórias podem levar a uma expansão massiva e repentina. Este conceito se conecta diretamente com a física de buracos negros, onde as flutuações de energia perto de um horizonte de eventos poderiam impulsionar um estiramento semelhante do espaço-tempo. Sugere que os mesmos princípios subjacentes à inflação também poderiam explicar como os buracos negros influenciam o espaço que os rodeia. A ideia de um universo bebê se formando dentro de um buraco negro também oferece uma perspectiva fascinante. Segundo essa teoria, quando a matéria e a energia entram em um buraco negro, elas podem ser comprimidas até criar condições semelhantes às do Big Bang. Dentro do buraco negro, poderia emergir um novo universo, expandindo-se com sua própria versão de inflação. Deste ponto de vista, cada buraco negro poderia atuar como uma semente cósmica, criando universos inteiros com propriedades e leis físicas únicas. O modelo de inflação eterna e as teorias do universo de buraco negro levantam a emocionante possibilidade de um multiverso, uma coleção de inúmeros universos, cada um com suas próprias características distintas e um conjunto de leis físicas. Se cada buraco negro leva a um novo universo, então o universo em que vivemos poderia ser apenas um ramo em uma rede infinita de realidades interconectadas. É um conceito que empurra os limites do que consideramos possível, sugerindo que os buracos negros não são apenas fins da matéria, mas também princípios, gênese de novos cosmos. Uma das questões mais difíceis que ainda restam a ser respondidas é o que causou inicialmente o início da inflação. Observar ou replicar as condições inflacionárias em um laboratório é quase impossível devido aos níveis de energia extremos envolvidos. No entanto, os pesquisadores estão sendo criativos, usando modelos matemáticos e simulações para compreender o que poderia desencadear uma expansão tão rápida. Não podemos observar o que acontece dentro dos buracos negros diretamente, e as condições inflacionárias estão muito além de nosso alcance tecnológico. No entanto, os cientistas esperam que, ao estudar o fundo cósmico de micro-ondas e as ondas gravitacionais, eles possam coletar pistas valiosas sobre a fase inflacionária. Cada nova peça de dados poderia revelar mais sobre as origens de nosso universo e possivelmente o papel que os buracos negros desempenham na criação de mundos inteiros. A inflação, com suas raízes nas flutuações quânticas, na dinâmica dos buracos negros e no rápido crescimento do espaço, continua sendo um dos aspectos mais misteriosos e enigmáticos do universo primitivo. A matéria escura, essa substância invisível que permeia o universo, também poderia ter conexões inesperadas com os buracos negros. Alguns cientistas propõem que a matéria escura poderia ser composta por buracos negros primordiais, que teriam se formado no universo primitivo, logo após o Big Bang. Ao contrário dos buracos negros típicos que se formam a partir do colapso de estrelas massivas, os buracos negros primordiais teriam se formado diretamente no caos inicial do Big Bang. Esses buracos negros, se existirem, atuariam como matéria escura porque exercem gravidade, mas não emitem luz ou interagem com ela, comportando-se de maneiras que são quase indistinguíveis das partículas hipotéticas de matéria escura. A matéria escura e a energia escura são dois dos maiores mistérios fundamentais de nosso universo. Juntas, elas constituem aproximadamente 95% de todo o conteúdo do cosmos, no entanto, permanecem ocultas à nossa vista e aos nossos instrumentos diretos. A matéria escura não emite nem absorve luz, o que a torna invisível, mas sabemos que ela está lá devido aos seus efeitos gravitacionais mensuráveis. É o que mantém as galáxias unidas, fornecendo a gravidade extra necessária para mantê-las intactas enquanto giram a velocidades que a matéria visível por si só não poderia sustentar. Sem matéria escura, as galáxias se desintegrariam pela rotação. Uma teoria principal é que a matéria escura consiste em partículas chamadas WIMPs, partículas massivas de interação fraca. Essas partículas hipotéticas teriam massa, o que lhes daria influência gravitacional, mas não interagiriam com a luz ou outras partículas de uma maneira que possamos detectar diretamente. Experimentos em todo o mundo buscam ativamente WIMPs, na esperança de vislumbrar essas partículas elusivas. Outras teorias sugerem que a matéria escura poderia ser feita de partículas chamadas áxions, tão leves que agem mais como ondas do que como partículas. Os áxions, nesta visão, criariam uma espécie de névoa invisível que envolve as galáxias e ajuda a uni-las gravitacionalmente. Outro candidato à matéria escura é o neutrino estéril, uma partícula que não interage com nenhuma outra partícula exceto através da gravidade. Essas partículas poderiam estar flutuando em nosso universo sem que as notemos, influenciando apenas a massa e a estrutura em grande escala das galáxias.
Alguns cientistas, em sua busca por explicações, até propõem que a matéria escura poderia vir de dimensões extras, exercendo influência gravitacional de espaços além do nosso, afetando o nosso universo de formas sutis, mas poderosas. A energia escura, uma força ainda mais misteriosa que a matéria escura, constitui aproximadamente 68% do universo, e é a razão pela qual as galáxias se afastam umas das outras a um ritmo cada vez mais rápido. Ao contrário da gravidade, que atrai os objetos, a energia escura atua como uma força repulsiva, empurrando ativamente as galáxias. Os cientistas descobriram isso quando observaram supernovas distantes e descobriram que as galáxias recuavam a velocidades aceleradas, algo que apenas uma força como a energia escura poderia explicar. Alguns físicos pensam que a energia escura poderia não ser uma substância real ou uma partícula, mas uma propriedade inerente ao próprio espaço, como uma energia de fundo constante que permeia todo o universo. Essa ideia remonta à constante cosmológica de Einstein, um termo que ele incluiu em suas equações para representar a quantidade fixa de energia no espaço vazio. Também se debate se a energia escura é constante ao longo do tempo ou se poderia mudar, acelerando ou desacelerando no futuro, o que alteraria o destino final do universo. Segundo certas hipóteses, a energia escura poderia se originar em outro universo. Dentro desta teoria, a energia escura surge do espaço de dimensões superiores através de um vazamento gravitacional de universos próximos ou branas vizinhas. Imagine nosso cosmos como uma brana tridimensional suspensa em um volume quadridimensional ou superior. A força que percebemos como energia escura poderia ser, na realidade, o produto de influências gravitacionais de branas vizinhas que exercem um impacto repulsivo em nosso cosmos. Neste quadro, a energia escura poderia ser como uma pressão ou um empurrão de uma fonte externa, empurrando o nosso universo para fora. Poderia até vir de interações no limite de nosso universo, insinuando um efeito de borda de um multiverso. Se for verdade, a energia escura ofereceria evidências indiretas de dimensões adicionais e poderia sugerir que nosso universo não está tão isolado como pensávamos. Os buracos negros poderiam até criar efeitos semelhantes à matéria escura através de interações com campos quânticos. Essas interações poderiam aumentar sua influência gravitacional aparente, criando regiões ao seu redor que imitam os efeitos da matéria escura visível. Se isso for verdade, poderia significar que a matéria escura poderia ser, na realidade, matéria aprisionada de ciclos anteriores do universo, comprimida em buracos negros que atuam como âncoras invisíveis e massivas. Algumas teorias alternativas propõem que a matéria escura e a energia escura poderiam ser duas faces da mesma moeda. Nesta visão, seriam diferentes manifestações de uma força ou partícula desconhecida que opera de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A teoria da dinâmica newtoniana modificada, MOND, por exemplo, sugere que nossa compreensão da gravidade, como a conhecemos, poderia estar incompleta. MOND propõe que a própria gravidade muda em grandes escalas, criando efeitos que se assemelham à matéria escura sem a necessidade de postular a existência de partículas invisíveis. Outros acreditam que a energia escura poderia ser um remanescente de processos de alta energia da criação do universo. Poderia ser energia residual de fusões de buracos negros ou de outros eventos intensos espalhados pelo universo como uma espécie de força de fundo. Isso significaria que a energia escura é uma relíquia da atividade cósmica antiga, possivelmente ligada às primeiras fases da formação de buracos negros. A matéria escura e a energia escura poderiam até representar versões sombra da matéria e da energia comuns, existindo de forma paralela ou espelho que não podemos detectar diretamente. Essa matéria sombra poderia interagir com o nosso universo apenas através da gravidade, criando uma estrutura invisível que mantém tudo unido e impulsiona a expansão. Os cientistas estão explorando vários métodos para detectar a matéria escura e a energia escura. Os detectores na Terra têm como objetivo capturar partículas como os WIMPs, observando suas raras interações com a matéria normal. Até agora, não foram feitas detecções definitivas, mas cada experimento fornece dados valiosos. As observações das curvas de rotação das galáxias também fornecem evidências indiretas da matéria escura, já que as galáxias giram mais rápido do que a matéria visível por si só pode explicar. Os efeitos da energia escura são medidos através do desvio para vermelho cosmológico, onde a luz de galáxias distantes se desloca para comprimentos de onda mais longos à medida que o espaço se expande. O fundo cósmico de micro-ondas, o remanescente do Big Bang, também revela pistas sobre matéria escura, já que sua influência gravitacional afeta as flutuações de temperatura em todo o céu. Esses mistérios profundos têm grandes implicações para a ideia de que nosso universo poderia ser, em essência, como um buraco negro. Se a energia escura é influenciada por um universo exterior, isso poderia sugerir que nosso universo se comporta como um buraco negro, com a expansão impulsionada por interações com um espaço maior, um universo pai. A estrutura da matéria escura poderia insinuar a borda de nosso universo, comportando-se como um horizonte de eventos, com a energia escura empurrando para fora,
muito parecido com a forma como o limite de um buraco negro se expande à medida que consome matéria. Os efeitos consistentes da energia escura através de vastas distâncias se assemelham à atração gravitacional do horizonte de eventos de um buraco negro, insinuando que poderia haver uma conexão mais profunda e fundamental. Alguns cientistas até especulam que os buracos negros poderiam servir como portais entre universos, e que a matéria escura e a energia escura forneceriam pistas observáveis sobre essas conexões interuniversais. A distribuição da matéria escura nas galáxias reflete como a matéria se agrupa ao redor dos buracos negros, o que sugere que poderia haver um vínculo entre suas origens. É como se a matéria escura se acumulasse em padrões que refletem uma estrutura gravitacional oculta, muito parecido com a forma como os buracos negros moldam o espaço que os rodeia. O telescópio espacial James Webb, JWST, e outros observatórios avançados poderiam revelar novos conhecimentos ao observar galáxias e supernovas a distâncias extremas. Os detectores de ondas gravitacionais aprimorados também poderiam descobrir mais sobre matéria escura se for descoberto que os buracos negros primordiais, que se formaram no início do universo, produzem ondas espaço-temporais detetáveis. Nos laboratórios, os cientistas estão tentando simular as condições do universo primitivo para ver se conseguem recriar os processos que podem ter levado à matéria escura e à energia escura. Os estudos de colisões de galáxias revelam como a matéria escura se comporta em interações massivas, já que a matéria escura parece se comportar de forma diferente da matéria regular nesses encontros cósmicos. A matéria escura e a energia escura continuam sendo mistérios, mas cada nova descoberta desvenda um pouco mais o véu. À medida que aprendemos mais, essas forças invisíveis podem nos ajudar a compreender não apenas a estrutura do nosso universo, mas também sua relação com os buracos negros, as dimensões superiores e talvez até mesmo outros universos completamente diferentes. Enquanto matéria escura e a energia escura são forças invisíveis que moldam o cosmos, o horizonte de eventos de um buraco negro nos fornece um limite direto e observável para estudar esses mistérios. Assim como a matéria escura cria estruturas invisíveis que mantêm as galáxias unidas e a energia escura impulsiona a expansão acelerada do universo, os buracos negros guardam pistas fundamentais sobre forças e estruturas que não podemos ver diretamente, mas que podemos observar e inferir indiretamente. De todas as características que definem os buracos negros, o horizonte de eventos é, sem dúvida, a mais misteriosa e enigmática. Não é, em rigor, uma parede física ou uma superfície material, mas serve como uma barreira conceitual inescapável. Nesse ponto, nem mesmo a luz, o mensageiro mais rápido do universo, pode escapar da força avassaladora da gravidade, e não há volta. Por essa razão, os buracos negros parecem completamente negros aos nossos olhos e aos nossos telescópios. Não temos ideia do que há dentro deles olhando para fora. No entanto, os cientistas mantêm sua atenção focada no horizonte de eventos porque ele pode fornecer pistas vitais sobre o que está acontecendo além dele. O Event Horizon Telescope, EHT, nos permitiu ver algo que antes era puramente teórico, a sombra de um buraco negro. Em 2019, ele capturou a primeira imagem direta do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, um marco científico sem precedentes. Esta imagem, que mostra um anel brilhante cercando um centro escuro, forneceu uma visão direta e confirmatória do horizonte de eventos de um buraco negro. A mancha escura não é o buraco negro em si, mas a sombra criada pelo horizonte de eventos que bloqueia e absorve a luz. O anel brilhante que o rodeia é feito de gás extremamente quente e partículas que giram a velocidades próximas à da luz, emitindo luz que o EHT conseguiu capturar com uma precisão surpreendente. O que torna esta imagem tão importante e revolucionária é como ela confirma as previsões da relatividade geral de Einstein. A luz se curva de forma extrema ao redor do buraco negro, criando esse anel distinto à medida que a gravidade deforma a trajetória dos fótons que viajam muito perto do horizonte de eventos. Essa curvatura da luz, conhecida como lente gravitacional, é extrema perto de um buraco negro, onde a atração gravitacional distorce o próprio espaço. Para que o EHT capturasse esse efeito a tal distância, ele combinou dados de radiotelescópios de todo o mundo, criando um telescópio virtual tão grande quanto a Terra. Essa enorme lente virtual nos permitiu ver detalhes tão pequenos quanto o horizonte de eventos de um buraco negro a 55 milhões de anos-luz de distância. Os detalhes dentro das imagens do EHT vão ainda mais longe da sombra principal, revelando estruturas intrincadas conhecidas como anéis de foto. NS. Esses anéis são criados por fótons que orbitaram um buraco negro uma ou mais vezes antes de escapar em nossa direção, criando múltiplas camadas na imagem. Cada anel é ligeiramente mais brilhante e representa a luz que foi curvada em diferentes graus pela gravidade do buraco negro. Esses anéis fornecem uma visão fascinante de como a informação poderia estar em camadas perto do horizonte de eventos, o que sugere uma estrutura complexa em vez de uma borda simples. Os anéis de fótons apoiam teorias como o princípio holográfico, que propõe que tudo dentro de um buraco negro poderia ser armazenado no horizonte de eventos, muito parecido com a forma como um holograma codifica uma imagem 3D em uma superfície 2D.
Este conceito se conecta diretamente com a ideia de que o próprio universo poderia ter um horizonte de eventos, onde toda a informação sobre nossa realidade é armazenada em um limite distante cósmico. As imagens de buracos negros também nos ajudam a explorar a ideia, mais especulativa, de que nosso universo poderia se comportar como o interior de um buraco negro. Nesta teoria, o universo observável poderia ser uma espécie de horizonte de eventos dentro de um cosmos muito maior e de dimensões superiores. Assim como a luz se curva perto de um buraco negro, a estrutura em grande escala do espaço-tempo no universo também poderia curvar a luz devido à sua massa e forma. Este efeito de lente cósmica se assemelharia ao que vemos ao redor dos buracos negros, mas em escala cósmica, insinuando que nosso universo poderia ser estruturado de maneira semelhante. Um aspecto fascinante das descobertas do EHT é a existência e o comportamento do disco de acreção, que é um anel de poeira e gás extremamente quente que envolve o horizonte de eventos do buraco negro. Uma zona de alta energia formada, gerando raios X e ondas de rádio à medida que as partículas giram em espiral para dentro, aquecendo este disco a milhões de graus. Ao analisar essas emissões de energia, os pesquisadores podem aprender mais sobre os hábitos alimentares dos buracos negros e os efeitos que eles têm em seu ambiente circundante. As estrelas e o gás próximos são afetados pela alta energia dos discos de acreção, o que, por sua vez, influencia a paisagem cósmica e o desenvolvimento das galáxias. O comportamento desses discos de acreção também sugere que os buracos negros poderiam reciclar matéria. À medida que a matéria gira em espiral em direção ao buraco negro, ela se decompõe sob condições extremas. Algumas partículas são injetadas em jatos de energia que saem disparados dos polos do buraco negro a quase a velocidade da luz, enquanto outras partículas são atraídas para o horizonte de eventos. Essa reciclagem de matéria e energia mostra como os buracos negros não são apenas armadilhas cósmicas que devoram, mas que moldam ativamente seu ambiente e o ciclo da matéria no universo. O Event Horizon Telescope tornou possível estudar esses jatos de alta energia em detalhe. Ao observar os campos magnéticos perto do horizonte de eventos, os cientistas podem ver como os buracos negros geram esses jatos e como eles afetam o espaço interestelar circundante. Esses jatos se estendem por milhares de anos-luz, transportando partículas e campos magnéticos que interagem com a galáxia que os rodeia. Os jatos podem até influenciar a taxa de formação de estrelas, o que demonstra que os buracos negros desempenham um papel central e fundamental nos ecossistemas galácticos. À medida que os cientistas aprimoram as técnicas de imagem, eles esperam observar esses jatos em tempo real e estudar como eles mudam com o tempo. As futuras melhorias do EHT, como a adição de telescópios espaciais, poderiam revelar detalhes ainda mais finos dos buracos negros, o que nos ajudará a compreender como os diferentes tamanhos e rotações dos buracos negros afetam seus horizontes de eventos e, portanto, a dinâmica de seu ambiente. Cada nova observação poderia revelar mais sobre como os buracos negros interagem com seus ambientes galácticos e como eles impactam o universo em grande escala. A observação do horizonte de eventos também permite aos cientistas testar ideias sobre a informação armazenada ao redor dos buracos negros, já que cada anel de fótons em uma imagem de buraco negro contém luz que orbitou o buraco negro várias vezes, o que poderia conter dados sobre matéria e a energia que passaram para o buraco negro. Essa superposição de anéis de fótons sugere que a informação poderia ser conservada na luz que orbita o horizonte de eventos, possivelmente codificando detalhes sobre tudo o que o cruzou. Alguns pesquisadores especulam que o horizonte de eventos poderia atuar como algo mais do que um limite de não retorno, poderia ser uma ponte ou um portal para outros universos. Nas teorias do multiverso, os buracos negros poderiam atuar como conexões entre universos, com a informação cruzando ou até mesmo criando novos universos no processo. Observar como os anéis de fótons se formam e interagem poderia nos ajudar a compreender se os buracos negros estão conectados a outros reinos ou dimensões, o que fornece pistas sobre a estrutura maior e vasta do multiverso. As observações do EHT nos aproximaram da compreensão dos buracos negros, mas também levantam questões profundas sobre nosso universo. Se os buracos negros podem armazenar informação em seus horizontes de eventos, nosso universo poderia ser, por sua vez, um armazenamento massivo de informação em um limite cósmico. Essa possibilidade se alinha com teorias que sugerem que nossa realidade poderia ser um holograma, uma projeção de dados codificados em uma superfície distante. As imagens de buracos negros, com seus intrincados anéis de fótons e luz curvada, oferecem um vislumbre de como isso poderia funcionar, sugerindo que o que vemos poderia ser apenas uma parte da história. A questão fundamental de se nosso universo poderia ser, na realidade, o interior de um buraco negro, leva às implicações das descobertas além dos limites conhecidos. Embora as imagens de buracos negros nos ajudem a explorar limites ocultos em nosso universo observável, a ideia de que nosso próprio universo poderia estar contido dentro de um buraco negro leva isso ainda mais longe, a um nível de especulação audaciosa. Essa teoria sugere que todo nosso cosmos, com suas galáxias e suas leis, poderia existir como o interior de um buraco negro em um espaço muito maior e de dimensões superiores. Assim como a luz e a matéria não podem escapar do horizonte de eventos de um buraco negro,
Nosso universo poderia estar igualmente limitado por um horizonte cósmico, um limite além do qual não podemos observar nem alcançar, uma barreira intransponível para nossa luz. Os defensores desta teoria apontam que a estrutura de nosso universo é surpreendentemente semelhante às condições que se esperariam no interior de um buraco negro. Por exemplo, assim como os negros têm um horizonte de eventos, nós, em nosso universo, temos um horizonte cósmico, um limite que restringe nossa visão do universo porque a luz de além não teve tempo suficiente para nos alcançar desde o Big Bang. Dentro dos buracos negros, o espaço e o tempo se distorcem dramaticamente sob uma gravidade intensa, e nosso universo também mostra sinais de curvatura do espaço-tempo em grande escala. Essas semelhanças, embora não sejam provas definitivas, tornam possível considerar que nosso universo poderia ser uma região interior de uma estrutura de buraco negro muito maior. Um argumento a favor desta teoria é que o Big Bang poderia não ter sido um ponto de partida singular único. Em vez disso, poderia ter sido o momento em que um buraco negro se formou em um espaço de dimensões superiores, criando o nosso universo como seu interior. Essa teoria propõe que a rápida inflação do espaço logo após o Big Bang poderia refletir como o horizonte de eventos de um buraco negro se expande à medida que atrai mais matéria. Em outras palavras, a inflação que observamos, essa expansão acelerada inicial, poderia refletir o efeito de estiramento que se vê ao redor de um buraco negro massivo. Se realmente estamos dentro de um buraco negro, essa hipótese também poderia ajudar a explicar por que nosso universo se comporta de acordo com as regras da relatividade geral e da mecânica quântica. Essas duas teorias muitas vezes entram em conflito quando se tenta unificá-las, mas dentro de um buraco negro, ambas desempenham papéis cruciais e se complementam. Os efeitos gravitacionais da relatividade descrevem como os buracos negros deformam o espaço e o tempo, enquanto mecânica quântica explica as propriedades microscópicas das partículas. Um universo semelhante a um buraco negro poderia unificar essas duas perspectivas, mostrando que nossa realidade é moldada por ambas em diferentes escalas. Além do horizonte de eventos de um buraco negro, especula-se que o espaço e o tempo podem trocar de papéis. Isso significa que o tempo avança como espaço, e tudo progride inevitavelmente para a singularidade, que se torna um destino temporal. Alguns cientistas especulam que essa troca de papéis poderia explicar por que o tempo em nosso universo parece fluir inexoravelmente para a frente, para o que percebemos como um futuro que não podemos evitar ou reverter. O princípio holográfico também se alinha com a hipótese do universo de buraco negro. Este princípio sugere que tudo dentro de um buraco negro pode ser representado em seu horizonte de eventos, como uma imagem 3D codificada em uma superfície 2D. Se isso for verdade, então todo nosso universo poderia estar codificado em um limite cósmico distante, e estamos experimentando como uma realidade projetada, uma espécie de holograma cósmico. A observação de buracos negros nos permite vislumbrar como tal estrutura poderia funcionar, oferecendo um modelo que poderia refletir a natureza de todo o nosso universo. Alguns cientistas apontam o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, como possível evidência indireta desta hipótese. O CMB nos mostra uma imagem instantânea do universo quando era jovem e quente, e sua suavidade e uniformidade na distribuição de temperaturas poderiam indicar que nosso universo começou a partir de um estado altamente comprimido, semelhante às condições dentro de um buraco negro. Os padrões no CMB revelam como a matéria e a energia se distribuíram nessas fases iniciais, e estudar esses padrões pode dar pistas sobre se as origens de nosso universo se alinham com o interior de um buraco negro. O lado especulativo desta teoria baseia-se na cosmologia de branas e na teoria das cordas. Nestes modelos, nosso universo poderia ser uma brana tridimensional dentro de um buraco negro de dimensões superiores, o que significa que somos apenas uma camada ou membrana dentro de um cosmos multidimensional maior. Algumas teorias na teoria das cordas, como a teoria M, até propõem que os buracos negros poderiam atuar como portais ou túneis para novos reinos ou universos. Se os buracos negros criam seus próprios universos internos, então cada buraco negro poderia representar um universo único com suas próprias leis físicas distintas. A teoria do grande rebote também apoia a ideia do universo de buraco negro. Segundo este modelo, um buraco negro comprime a matéria até um ponto extremo, mas em vez de colapsar em uma singularidade infinitamente densa, a matéria ricocheteia, criando um novo universo no processo de expansão. Deste ponto de vista, cada buraco negro poderia atuar como um processo de reciclagem cósmica, criando continuamente novos universos a partir dos antigos. Claro, existem desafios e barreiras importantes para testar esta audaciosa hipótese. Atualmente, carecemos da capacidade de observar diretamente dimensões superiores, e as condições extremas dentro dos buracos negros tornam quase impossível coletar dados diretos sobre seu interior. A verificação experimental exigiria uma tecnologia muito superior à que temos, já que a energia necessária para simular ou observar o interior de um buraco negro excede qualquer coisa que possamos gerar com a tecnologia atual. Os críticos da teoria do universo do buraco negro argumentam que se estivéssemos dentro de um buraco negro, observaríamos efeitos gravitacionais mais fortes,
semelhantes à gravidade intensa ao redor do horizonte de eventos de um buraco negro. Outros apontam que os buracos negros geralmente têm uma singularidade em seu centro, enquanto nosso universo parece ser isotrópico ou uniforme em grande escala, sem um centro observável. Essa diferença na estrutura levanta questões sobre como um modelo semelhante a um buraco negro poderia explicar a vasta e uniforme distribuição de galáxias em nosso universo. Se nosso universo estivesse dentro de um buraco negro, alguns argumentam que deveríamos detectar sinais de um limite exterior, como um horizonte de eventos. No entanto, não observamos nenhuma evidência clara de tal limite em nossas medições cósmicas. Outros apontam que os buracos negros causam uma dilatação extrema do tempo perto de seus horizontes de eventos, enquanto o tempo em nosso universo fluía a um ritmo relativamente estável sem o intenso efeito de desaceleração que se esperaria perto de um buraco negro. Testar a teoria do universo de buraco negro continua sendo difícil devido a essas limitações observacionais e teóricas. No entanto, as tecnologias futuras podem nos aproximar de encontrar respostas. À medida que construirmos detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis, como os do LIGO de nova geração, poderíamos detectar sinais que imitam as condições dentro dos buracos negros. As simulações aprimoradas impulsionadas por inteligência artificial e a computação quântica também poderiam nos permitir modelar os interiores dos buracos negros com mais detalhes, o que forneceria informações sobre se tais condições poderiam coincidir com as propriedades de nosso universo. Se esta teoria tem alguma verdade, as implicações filosóficas são imensas. Sugere que a realidade como a conhecemos poderia ser uma projeção de um cosmos oculto e maior. Os universos poderiam estar aninhados uns dentro dos outros, com cada buraco negro dando origem a uma nova realidade, e os buracos negros dentro do nosso universo poderiam estar criando novos universos filhos também, criando assim uma cadeia interminável de criação. Isso também se conecta com a teoria da simulação, onde nossa experiência da realidade poderia ser apenas uma camada de uma estrutura mais complexa e profunda que reside dentro de um buraco negro. Assim, a criação do nosso universo não foi um evento singular e único na história cósmica. Em vez disso, poderia ser parte de um processo cósmico contínuo e cíclico. Em vez de um único Big Bang isolado, este modelo sugere que os universos nascem repetidamente através da criação de buracos negros, e cada buraco negro gera um novo cosmos, possivelmente com suas próprias leis físicas únicas e distintas. Este modelo de universos aninhados sugere um processo contínuo de criação de universos, com os buracos negros atuando como os motores ou geradores que impulsionam o surgimento de novos reinos. Essas contribuições de físicos e pesquisadores de vanguarda levaram a uma nova forma de ver os buracos negros, não como pontos finais cósmicos da matéria, mas como pontos para realidades inexploradas e ainda por descobrir. A combinação de dados experimentais, modelos teóricos e conhecimentos filosóficos continua a moldar nossa compreensão cada vez mais profunda dos buracos negros e seu lugar na grande trama do cosmos. O futuro da pesquisa de buracos negros promete ainda mais descobertas surpreendentes e talvez respostas para algumas das questões mais fundamentais da ciência. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não hesitem em se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante. Obrigado por terem assistido.